Wall Street Journal, deixei meu emprego como consultor econômico para me tornar um operador de tempo integral. Apenas cerca de 1 em cada 100 participantes do anúncio foi escolhida para o programa de treinamento. Você tem alguma ideia de por que você fez o corte final da seleção? Embora eles não estivessem procurando pessoas com experiência em negociação, da mesma forma, ser um profissional também não descartou você. Eu acho que, na medida em que eu tinha o histórico de negociações, o fato de minha filosofia sobre os mercados ser semelhante à de Dennis provavelmente ajudou. Além disso, e estou apenas especulando, acho que Dennis poderia estar curioso para ver como alguém com minha formação acadêmica, um diploma de engenharia do MIT, funcionaria. Que conselho você daria a alguém em relação ao sucesso nos mercados? Eu acho que o elemento mais importante é ter um plano. Primeiro, um plano força a disciplina, que é um ingrediente essencial para uma negociação bem-sucedida. Segundo, um plano fornece uma referência em relação à qual você pode medir seu desempenho. O seu patrimônio líquido não fornece essas informações. A longo prazo, com certeza. No entanto, você pode seguir suas regras exatamente e ainda perder dinheiro. Nessa situação, você certamente não teve um desempenho ruim como trader. A ideia básica é que, se você seguir suas regras a longo prazo, as probabilidades estarão a seu favor e você sairá à frente. No curto prazo, no entanto, a conformidade com um plano de negociação é mais significativa do que as flutuações no patrimônio de curto prazo. O que mais é importante para ter sucesso como trader? Você precisa ter persistência para permanecer com suas ideias dia após dia, mês após mês, ano após ano, o que é um trabalho árduo. Por que isso seria difícil? Porque você gostaria de se afastar de uma abordagem ganhadora. Porque seres humanos são seres humanos. Se você receber um feedback negativo suficiente no curto prazo, ficará tentado a responder a ele. Algum outro conselho de negociação? Item importante distinguir entre respeito pelo mercado e medo do mercado. Embora seja essencial respeitar o mercado para garantir a preservação do capital, você não pode vencer se estiver com medo de perder. O medo impedirá você de tomar decisões corretas. Percebo que este capítulo não forneceu nenhuma resposta definitiva sobre o que fez das tartarugas um grupo comercial tão bem-sucedido. No entanto, oferece uma mensagem incrivelmente importante para os interessados em negociar: é possível desenvolver um sistema que possa vencer significativamente o mercado. Além disso, se você pode descobrir um sistema assim e exercitar a disciplina para segui-lo, pode ter sucesso nos mercados sem ser um comerciante nato. Truta de Monroe. O melhor retorno que baixo risco pode comprar. Eu conheci Monroe Trout vários anos atrás, quando um corretor na minha empresa, que estava tentando pousar conta de Trout, levaram-de como parte da turnê empresa. Eu sabia que Trout era um consultor de negociação de mercadorias, CTA, novo no negócio, mas não sabia muito mais. Posteriormente, ouvi muitas vezes o nome de Trout ser mencionado como um dos CTs mais jovens que estava indo muito bem. Eu não percebi o quão bem até que comecei a trabalhar neste livro. Ao consultar a edição trimestral dos relatórios de contas gerenciadas enquanto pesquisava este livro, descobri que, em termos de medições de retorno/risco, o desempenho da Trout era o melhor dos mais de 100 gerentes cobertos. Alguns exibiram um retorno médio anual maior e menos ainda com rebaixamentos menores, embora esses CTs tivessem retornos dramaticamente mais baixos, mas ninguém chegou perto de combinar sua combinação de retorno ao risco. Durante o período de 5 anos pesquisado, seu retorno médio foi de 67%. Mas, surpreendentemente, seu maior rebaixamento durante todo esse período foi de pouco mais de 8%. Como outra demonstração de sua consistência, ele havia sido lucrativo em 87% de todos os meses. Fiquei particularmente surpreso ao descobrir que durante o período em que Trout negociava, ele se tornou um público gerente de dinheiro em 1986, mesmo comerciantes lendários e extraordinários como Paul Tudor Jones não se aproximaram de suas figuras de desempenho de retorno/risco. Uma das coisas que eu mais gosto em Trout é que ele não trombeta seus sucessos. Por exemplo, ele já estava se saindo muito bem como comerciante quando o conheci há vários anos, mas, se bem me lembro, ele não fez menção ao seu desempenho. Trout se vê como um homem de negócios cujo trabalho é ganhar dinheiro para seus clientes. Como ele expressa, algumas pessoas fazem sapatos. Algumas pessoas fazem casas. Ganhamos dinheiro e as pessoas estão dispostas a pagar-nos muito para ganhar dinheiro. Por elas. Quando você se interessou pelos mercados? Quando eu tinha 17 anos, consegui um emprego para um operador de futuros chamado Villar Kelly, que morava em minha cidade natal, New Canaan, Connecticut. Ele tinha um computador da Apple e, na época, 1978, você não podia comprar dados em disquete, ou pelo menos ele não sabia onde comprá-los, se estivesse disponível. Ele tinha um monte de dados de preços que ele coletara dos jornais e queria digitar em seu computador. Ele me contratou e me pagou alguns dólares por hora para digitar esses dados. Isso soa como um verdadeiro trabalho duro. Sim, foi. Mas ele também me ensinou algumas coisas sobre os mercados futuros e programação de computadores. A experiência com o computador foi particularmente valiosa porque, na época, os PCs eram uma espécie de novidade. Aquele trabalho de verão despertou meu interesse nos mercados. No meu mais um ano em Harvard, eu sabia que queria ser um profissional. Fiz os cursos que eles tinham no mercado. Fiz minha tese sênior no mercado futuro de índices de ações. Qual foi a conclusão da sua tese? A conclusão mais importante foi que a probabilidade de variações muito grandes de preços, embora pequena, era muito maior do que se poderia supor com base em premissas estatísticas padrão. Portanto, um risco à metodologia de controle deve estar preparada para lidar com situações que estaticamente possam parecer quase impossíveis, porque não são.
Presumo que o mercado de ações nos dias de alta volatilidade em outubro de 1987 e outubro de 1989 seja um exemplo perfeito. Absolutamente. Se você assumir que as mudanças de preço são normalmente distribuídas, a probabilidade de movimentação diária de preços dessa magnitude seria praticamente zero, o que, é claro, não era. Suponho que a realização teórica fez com que você negociasse menor do que você poderia estar inclinado a fazer. Sim? Eu não uso tanta alavancagem. Sua tese chegou a outras conclusões significativas. Eu descobri que os preços não eram independentes. Ou seja, havia alguns padrões estaticamente significativos. Você foi para a faculdade. Não? Você se formou com honras em Harvard. Suponho que você provavelmente poderia ter escolhido uma escola de pós-graduação no país. Você não hesitou em desistir dessa oportunidade. De modo nenhum. Eu sabia o que queria fazer, trocar. A pós-graduação apenas teria adiado esse objetivo. Eu nunca considerei isso. Como você entrou no negócio? O diretor atlético de Harvard, Jack Reardon, conhecia Victor Niederhofer, chefe da NCZ Commodities, uma empresa comercial de Nova York. Victor se formou em Harvard em 1964 e era um grande jogador de squash. De fato, uma vez ele era o melhor do mundo. Jack sabia que eu estava interessado em negociar e sugeriu que eu falasse com Victor. Nós nos demos bem, e ele me ofereceu um emprego. Foi um ótimo trabalho, porque recebi muita responsabilidade rapidamente. Fazendo o que? Dentro de 2 semanas, eu estava negociando no pregão do New York Futures Exchange negociando o índice de ações. Victor possuía assentos em todo o lugar e precisava de pessoas para negociar no chão por ele. Executando suas ordens. Um pouco. Mas principalmente eu apenas me escalpo para mim. Eu tinha um tipo de acordo com participação nos lucros. Scalp refere-se a corretores do pregão que negociam no mercado por lucros. Muito rápidos e pequenos. Existem 2 métodos principais. 1. Capturar o spread de compra/venda tomando o lado oposto dos pedidos dos clientes. 2. Tirar proveito de pequenas discrepâncias temporárias de preço entre posições relacionadas. Por exemplo, o contrato do índice de ações de março está fora de linha com o contrato de junho. Ponto. Você acabou de sair da escola. Como você aprendeu a se tornar um cambista da noite para o dia? Você faz muitas perguntas. Você fica na cova e conversa com as pessoas ao seu redor. Na verdade, é um ótimo lugar para aprender rapidamente. Em algum momento, você atinge um platô. Mas quando você entra no negócio, é um ótimo lugar para começar, porque existem centenas de traders. Se você encontrar pessoas que sabem algo sobre os mercados e estão dispostas a conversar com você sobre isso, pode aprender rapidamente. Você se lembra do que aprendeu naqueles primeiros dias? Aprendi com que rapidez você pode perder dinheiro se não sabe o que está fazendo. Você viu isso acontecer com algumas pessoas. Certo? Um dia alguém estará ao seu lado na cova, no dia seguinte eles se foram. Isso acontece o tempo todo. Eu também aprendi muito sobre custos de transação. Sou capaz de estimar os custos de transação com bastante precisão em vários tipos de negócios. Essas informações são essenciais para avaliar o desempenho potencial de qualquer modelo de negociação que eu possa desenvolver. Me dê um exemplo prático. Vamos pegar laços. A pessoa comum fora do chão pode assumir que os custos de transação além das comissões são pelo menos iguais ao spread de compra/venda, que no mercado de títulos é de uma marca US $31,25. Na realidade, se você tem um bom corretor, é apenas cerca de meio ponto, porque se ele é paciente, na maioria das vezes ele pode ser preenchido com a oferta. Se você tem um corretor ruim, talvez seja uma marca. Portanto, o custo da transação nesse caso não é tão alto quanto você imagina. Portanto, um sistema de negociação de títulos T que você pode descartar por ter um pequeno ganho esperado pode ser realmente viável, assumindo, é claro, que você tenha boas capacidades de execução, como nós. O mercado de S&P, por outro lado, é exatamente o oposto. Você pode assumir um spread de compra/venda de um tick 5 pontos. Igual $25, mas muitas vezes é mais alto, porque quando você tenta comprar na oferta, ela desaparece. O que mais você aprendeu no chão? Eu aprendi sobre onde as pessoas gostam de parar. Onde eles gostam de parar. Logo acima da alta e abaixo da baixa do dia anterior. Um tick acima da alta e um tick abaixo da baixa. Às vezes, pode haver alguns carrapatos, mas nessa área geral. Basicamente, é justo dizer que os mercados costumam ser atraídos para esses pontos. É uma concentração de paradas em uma determinada área como acenar uma bandeira vermelha na frente dos corretores do chão. Certo? É assim que muitos moradores ganham dinheiro. Eles tentam descobrir onde estão as paradas, o que é perfeitamente bom, desde que não o façam de maneira ilegal. Dada essa experiência, agora que você troca do chão, evita usar paradas. Não faço muitas paradas reais. No entanto, eu uso paradas mentais. Ajustamos os bips para que, quando começarmos a perder dinheiro, um aviso seja emitido, alertando-nos a começar a liquidar a posição. Que lição o comerciante médio deve tirar sabendo que os locais tendem a mover os mercados em direção a áreas de parada? Os comerciantes devem evitar colocar paradas nos lugares óbvios. Por exemplo, em vez de colocar uma parada um tick acima da alta de ontem, coloque 10 ticks abaixo da alta para que você saia antes de toda a ação ou 10 ticks acima da alta, porque talvez as paradas não tragam o mercado longe. Se você for usar paradas, provavelmente é melhor não colocá-las nos pontos típicos. Nada será 100% infalível, mas esse é um conceito geralmente sábio. Você acredita que sua experiência no chão ajuda a explicar seu desempenho superior?
Eu acredito que sim. Por exemplo, eu tenho um bom olho para escolher onde as paradas serão, mesmo do chão. Eu tento entrar no mercado um pouco antes que esse ponto seja alcançado, às vezes até tentando me impedir, e então o mercado estará pronto para as corridas. O exemplo de um ponto de parada comum que você mencionou anteriormente, a área logo acima de um alto ou baixo anterior, é meio óbvio. Existem outros exemplos menos óbvios de pontos de parada populares. Números redondos. Por exemplo, quando o Dow Jones começar a subir para 3.000, vou começar a comprar alguns antecipando que ele passe por 3.000. O nível 3.000 atua como um ímã. Portanto, os mercados são atraídos para números arredondados. Os mercados geralmente atingem o número da rodada ou costumam parar um pouco antes. Acredito que os mercados quase sempre chegam ao número da rodada. Portanto, o melhor lugar para entrar é antes que esse número seja alcançado e toque o que eu chamo de efeito magnético. Por exemplo, eu posso comprar os mercados de índices de ações quando o Dow estiver em 2.950, procurando chegar a 3.000. Quando o mercado se aproxima de 3.000, as coisas ficam mais difíceis. Quando isso acontece, eu gosto de ter todo mundo na sala de negociação ligar para um corretor diferente e ouvir o nível de ruído no chão. Quão animado soa lá embaixo? Que tamanho de negócios estão chegando ao mercado? Se não parecer alto e o tamanho dos pedidos for pequeno, começarei a abandonar nossa posição, porque o mercado provavelmente vai cair. Por outro lado, se parece loucura e há grandes pedidos sendo negociados, tenderei a manter a posição. Dê-me um exemplo recente do nível de ruído no chão, sendo um bom indicador. Quando o petróleo chegou ao US$ 20 durante a crise do Golfo Pérsico, houve muito ruído no chão e o mercado continuou a subir. O que mais você aprendeu com sua experiência de pregão? Aprendi quais são os períodos de tempo mais líquidos do dia. Quando você está negociando um contrato, isso não é importante. Mas quando você está negociando milhares de contratos, isso pode ser crítico. Quais são os horários mais líquidos do dia? O período mais líquido é a abertura. A liquidez começa a cair muito rapidamente após a abertura. A segunda hora mais líquida do dia é o fechamento. O volume de negociação normalmente forma uma curva em forma de U ao longo do dia. Há muita liquidez logo na abertura, depois ela cai, atingindo um nadir ao meio-dia e começa a subir novamente, atingindo um pico secundário no fechamento. De um modo geral, esse padrão é válido em quase todos os mercados. É realmente incrível. Também é importante saber quando ocorrem os períodos ilíquidos, porque é um bom momento para apoiar sua posição. Por exemplo, se eu tiver 1.000 contratos de S&P e for 11 horas e 30 minutos, horário de Chicago, provavelmente vou querer colocar algum tipo de ordem de compra em escala reduzida, como comprar 10 lotes a cada tick, para manter o mercado em minha direção. Não me custa muitos contratos nessa hora do dia para apoiar o mercado, porque não há muitos contratos de negociação. Quanto mais tempo você conseguir manter o mercado, melhor será. Apoiar o mercado não é um esforço fútil. Em outras palavras, o mercado não vai, no fim das contas, para onde quer ir, se você o apoia ou não. A longo prazo, com certeza. Mas, a curto prazo, os traders individuais podem definitivamente mudar o mercado. Não há dúvida sobre isso. Eu mudo o mercado todos os dias. A ideia é fazê-lo de maneira inteligente. Por exemplo, se o S&P estiver próximo da alta de ontem e eu tiver muitos contratos e quiser sair, talvez eu tente empurrar os preços para a alta de ontem para gerar entusiasmo e aumentar o volume de negociação. O aumento do volume tornará muito mais fácil despejar minha posição. Por que você saiu do chão? Descobri que o que fiz de melhor no pregão foi a troca de posições. Tive experiência no desenvolvimento de modelos de computador na faculdade. Todos os dias, quando terminava no chão, voltava ao escritório e desenvolvia modelos de negócios. Vitor teve a gentileza de me permitir trocar alguns desses modelos, e eu comecei a ganhar dinheiro bastante consistente. Como no pregão eu só podia negociar diretamente um mercado, era mais eficiente negociar no pregão. Qual é a duração típica de uma negociação gerada por seus modelos? Um período de espera de cerca de um dia a uma semana. Minha experiência com modelos de negociação é que aqueles que geram sinais de muito curto prazo, por exemplo, duração média de uma semana ou menos, não superam os custos de transação. Eu vejo você balançando a cabeça, então você obviamente sabe do que estou falando. O que há de diferente nos seus modelos? Primeiro, nossos modelos tendem a ser mais estatisticamente orientados. Segundo, temos custos de transação mais baixos do que praticamente qualquer pessoa no negócio. Nossa comissão de ida e volta é provavelmente inferior a 99% dos fundos. Por que é que? Porque a combinação de várias centenas de milhões de dólares sob administração e rotatividade frequente significa que geramos mais negócios do que praticamente qualquer outra pessoa. Esse grande volume de negociação permite negociar taxas de comissão bastante baixas. Além disso, acredito que obtemos algumas das melhores execuções de qualquer trader off the floor. Usamos muitos corretores diferentes em cada poço, e há um processo de seleção constante. Se um corretor não é bom, nos livramos dele. Por outro lado, se um corretor faz um bom trabalho para nós, oferecemos mais negócios a ele. Eu tenho a mão de obra para ligar. Podemos chamar 10 pessoas telefonando para um determinado poço, se precisarmos. Também monitoramos cuidadosamente nossa derrapagem, a diferença entre um preço justo estimado de execução e o preço real de execução. No final de cada dia, minha equipe me fornece uma folha de resumo listando a derrapagem em cada mercado. Como você determina qual deve ser o preço de execução ao inserir um pedido? Toda vez que um pedido sai da boca do profissional, ele olha para o último preço na tela.
Digamos que o preço dos títulos na tela seja 17 e um pedido de compra seja preenchido às 18, registramos o desvio como -1. Como você sabe se é uma derrapagem ou se o mercado realmente mudou desde a última tela impressa? Assumimos a simplificação de que, a longo prazo, funcionará nos dois sentidos, ou seja, o mercado será negociado na direção do seu pedido e também fora dele, portanto, às vezes o mercado oferece um preenchimento mais negativo do que deveria, mas outras vezes você obtém um resultado mais positivo. Depois de fazer milhares de negociações, você tem uma boa ideia de quem são os bons corretores que fornecem os melhores preenchimentos e o que é um fator de escorregamento razoável em cada poço de negociação. Basicamente, como os custos de transação, comissões e derrapagem são muito baixos, alguns sistemas marginais que não funcionariam para um trader típico podem ser rentáveis para você. Certo? Por exemplo, se o lucro médio de um sistema de negociação de títulos for de $40 por lote e eu estiver negociando com menos de $10 de comissão com um fator de derrapagem $0,5 $16, poderei negociar esse sistema por um lucro consistente. Por outro lado, para alguém que paga $30 por turno e calcula a média de um fator de derrapagem de um tick, esse mesmo sistema seria uma perda de dinheiro. Qual parte dos seus lucros você estimaria ser uma função do seu controle dos custos de transação? Eu acho que economizamos cerca de 6% ao ano em derrapagem reduzida, selecionando e monitorando cuidadosamente nossos corretores e outros 6% pagando $10 por turno em vez de, digamos, $20. Por que você acabou saindo da organização de Vitor? 2 razões. Primeiro, eu queria evitar o deslocamento diário de 1 hora e 45 minutos de uma maneira. Segundo, senti que, a longo prazo, provavelmente poderia ganhar mais dinheiro sozinho, embora isso certamente não fosse verdade a curto prazo. Como você define o sucesso nas negociações? Sinceramente, acredito que a pessoa que tem a melhor proporção diária de Sharpe no final do ano é o melhor operador. A razão Sharpe é uma medida estatística de desempenho que normaliza o retorno por risco, com a variabilidade dos retornos sendo usada para medir o risco. Assim, por exemplo, suponha que o negociador A e o negociador B administrassem fundos de tamanho idêntico e fizessem as mesmas operações, mas o negociador A sempre fazia pedidos para dobrar o número de contratos que o negociador B. Nesse caso, o negociador A realizaria o dobro da porcentagem retorno, mas como o risco também dobraria, a proporção de Sharpe seria a mesma para os dois traders. Normalmente, a proporção de Sharpe é medida usando dados mensais. Assim, somente a variabilidade patrimonial que ocorre mensalmente seria considerada. Trout está dando um grande passo adiante, dizendo que, por sua definição, o desempenho das negociações não deve apenas incorporar riscos, mas sim as variações diárias do patrimônio líquido. Asterisco, tecnicamente falando, haveria uma pequena variação, porque o retorno sem risco, por exemplo, taxa da fatura T, também entraria no cálculo. Como você explica seu sucesso como trader? A. Nós fazemos boas pesquisas, então temos uma vantagem. B. Temos uma abordagem racional e prática à gestão do dinheiro. C. Pagamos comissões muito baixas. D. Nossas execuções estão entre as melhores do ramo. E, a maioria das pessoas que trabalha aqui mantém grande parte de seu patrimônio líquido no fundo que administramos. Pessoalmente, tenho mais de 95% do meu patrimônio líquido no fundo. Presumo que você não está gastando muito dinheiro. Eu não retiro dinheiro. Alugo meu condomínio e dirijo um carro barato. O dinheiro que você está ganhando é mais uma questão de marcar pontos ou você tem algum tipo de objetivo final? Neste ponto, é mais uma questão de manter a pontuação, porque posso me aposentar hoje e viver muito confortavelmente fora do interesse pelo resto da minha vida. O fato é que eu gosto de negociar. Quando eu era criança, adorava jogar. Agora eu jogo um jogo muito divertido e sou generosamente pago por isso. Posso dizer honestamente que não há mais nada que eu prefira fazer. No momento em que não me divirto em negociar, ou acho que não posso lucrar, vou desistir. Os mercados mudaram desde que você começou no negócio. O volume aumentou dramaticamente, o que é ótimo. Os mercados também parecem ter se tornado mais eficientes. Alguns dos padrões que eu costumava trocar estão começando a ser eliminados quando outras pessoas começam a pegá-los. Você pode me dar um exemplo de um padrão que se tornou obsoleto? Eu gostava de colocar posições no mercado de ações na mesma direção que o movimento dos preços 2 dias antes. Por exemplo, se o mercado estivesse aberto na segunda-feira, eu estaria propenso a ser um comprador na quarta-feira. Este é um exemplo de um padrão no qual não acredito mais muito. Seu tipo de desenvolvimento de sistema parece ser fortemente baseado em padrões passados. Se você testar padrões suficientes, alguns deles não serão rentáveis uma grande porcentagem do tempo apenas com base na probabilidade normal. Assim como se você tivesse 10.000 pessoas jogando uma moeda 10 vezes, algumas delas receberão 10 cabeças seguidas. Isso não significa que essas moedas tenham mais chances de pousar na cabeça no próximo sorteio. Como você distingue entre padrões que refletem ineficiências reais no mercado e aqueles que são meramente coincidências e consequências inevitáveis de se observar tantos padrões? Um padrão tem que fazer sentido. Por exemplo, se eu achar que a mudança de preço da libra britânica 40 dias atrás é estatisticamente significativa na previsão do preço de hoje no S&P, eu não acreditaria nisso. Porque o preço da libra esterlina 40 dias atrás afetaria o S&P. Portanto, descartamos muitos desses tipos de padrões, mesmo que eles tenham uma alta porcentagem de sucesso. Por que você se incomodaria em testar padrões como esse?
Na verdade, é mais fácil configurar execuções gigantes de computador para testar todas as combinações de relações de mercado e intervalo e considerar as relações que parecem estatisticamente significativas, do que decidir quais combinações individuais devem ser testadas. A ênfase estatística é uma das chaves para sua abordagem de negociação. Sim, porque nos mantém racionais. Gostamos de ver que algo funcionou no passado antes de usarmos dinheiro de verdade. Quantos modelos ou padrões diferentes você está usando em um dado momento para negociar nos mercados? Dezenas. Por razões de diversificação. Sim. Tentamos diversificar tudo o que podemos. Gostamos de diversificar as estratégias de negociação e o tempo. Com a diversificação de tempo, você quer dizer que usa o mesmo padrão para dados horários, diários e semanais. Certo? Também significa simplesmente acompanhar os mercados durante todo o pregão e estar pronto para negociar se algo acontecer a qualquer hora do dia. Qual porcentagem de sua negociação é determinada automaticamente por padrões ou sistemas específicos que você usa? Aproximadamente 50%. É difícil avaliar porque nossos sistemas podem nos dizer para comprar 1000 contratos em um determinado dia, mas é minha discrição quanto a quando comprá-los. Então, suas habilidades em entrar e sair de posições são um elemento importante no seu desempenho comercial. Absolutamente. Se você apenas seguisse os sistemas às cegas, fazendo pedidos usando alguma regra de entrada automática item por exemplo, comprando na abertura, no fechamento ou em alguns intervalos fixos ao longo do dia, em vez de cronometrar a entrada da negociação, o que você faria? Palpite seria a degradação dos resultados por mês. Item muito difícil dizer, mas se seguirmos cegamente os sistemas, poderemos fazer metade do que fazemos agora. Talvez até menos. Eu poderia dar a 10 CTs os sistemas exatos que usamos, e alguns deles ainda não ganhariam dinheiro. Você disse que aproximadamente 50% de seus negócios não são determinados pelo sistema. Dê-me um exemplo desse tipo de negociação. O meu favorito é o efeito magnético, sobre o qual falamos anteriormente. Quando o mercado se aproxima de um número redondo ou de um ponto crítico, eu gosto de jogar para o mercado chegar a esse preço. Você já tentou sistematizar esse conceito? Não, porque não acho que possa ser sistematizado. De repente, percebo que um certo nível é um ponto-chave, ou as informações podem vir de um de nossos contatos de chão. Estamos sempre perguntando às pessoas que trabalham. Que números as pessoas estão procurando? Algum outro exemplo de um tipo de comércio discricionário, isto é, não sistema. Recebemos informações constantes do chão. Provavelmente, recebemos uma ligação de nossos funcionários por 1 minuto. Dizendo quem está fazendo o quê. Certo? Isso é útil. Se, por exemplo, muitos jogadores a quem respeitamos parecem estar fazendo a mesma coisa, isso pode nos levar a tomar uma posição semelhante ou aumentar nossa posição se já estivermos do mesmo lado. Algum outro exemplo de negociação que não seja do sistema? Outro negócio que gosto de fazer é descobrir quando uma mudança de preço foi causada principalmente pelos moradores locais. Temos contatos muito bons no chão, para obter esse tipo de informação, e depois seguir na direção oposta. O raciocínio é que os habitantes locais vão querer cobrir sua posição antes do final do dia, o que trará o mercado de volta de onde veio. A maioria dos habitantes locais volta para casa. Notei que você tem toda uma equipe de traders trabalhando para você. No entanto, tenho a impressão de que você é o único aqui que faz chamadas comerciais discricionárias. Como você utiliza essas pessoas? Você não poderia apenas observar os mercados por conta própria e usar uma equipe de funcionários para ajudá-lo a fazer os pedidos. Há tanta informação fluindo aqui que eu não posso acompanhar e analisar tudo. Meus comerciantes estão sob instruções para me alertar sempre que algo importante acontece. Eles também me mantêm informado sobre quando é provável que os mercados sejam particularmente voláteis com base em fundamentos ou anúncios de notícias. Um exemplo recente desse tipo de anúncio foi a declaração de Jim Baker à imprensa em 9 de janeiro. Estávamos preparados para um tipo mais pacífico de anúncio. 9 de janeiro de 1991 foi o dia em que o secretário de Estado James Baker se encontrou com o embaixador do Iraque em um esforço para evitar uma guerra. Na época, havia um grau razoável de otimismo na reunião, porque uma postura contínua da linha dura parecia uma loucura para o Iraque. Dirigindo-se à imprensa após a reunião, Baker começou sua declaração, lamentavelmente. Os comerciantes não esperaram para ouvir a segunda palavra e uma onda de vendas atingiu os mercados de ações e títulos. Você vendeu assim que ouviu a palavra lamentavelmente. Era muito tarde para nós. Com o tipo de tamanho que comercializamos, tudo acabou. Por exemplo, perdemos 1.200 pontos no S&P em meia hora e a maior parte foi nos primeiros 10 segundos. Nós demoramos cerca de 700 contratos. Se tentássemos vender para esse tipo de mercado, teríamos ampliado o declínio e provavelmente teríamos acabado vendendo na baixa do dia. Quando algumas notícias repentinas são divulgadas, como você decide quando deve sair imediatamente e quando deve esperar o pânico inicial da venda diminuir? Há uma grande diferença entre tamanho pequeno e tamanho grande. Se eu estivesse negociando em tamanho pequeno, por exemplo, 10 lotes no S&P, provavelmente teria saído imediatamente. Ou seja, eu teria vendido assim que ouvi a palavra lamentavelmente. Mas obviamente você não está mais nessa posição. Agora que você está sempre negociando em tamanho maior, basta cerrar os dentes e esperar quando uma surpresa chegar ao mercado. Espero até que o mercado se estabilize um pouco e depois começo a sair, principalmente se tiver passado do meu limite de dor em termos de perda de dólar. O que acabou acontecendo naquele dia? Você saiu de toda a sua posição na S&P. Sim? Basicamente, saímos da posição durante o resto do dia.
Não havia dúvida sobre o que fazer, porque uma das minhas regras de gerenciamento de riscos é que, se perdermos mais de 1,5% de nosso patrimônio total em uma determinada negociação, sairemos. Quais são suas outras regras de gerenciamento de riscos? Se diminuirmos 4% em um único dia, fechamos todas as posições e esperamos até o dia seguinte para entrar em algo novamente. Essa regra foi ativada apenas 2 vezes nos últimos 2 anos, sendo um desses dias 9 de janeiro. Despejei todo o meu portfólio porque cai 4%. Qual foi a sua perda de dólar naquele dia? Cerca de US$ 9,5 milhões. E você perdeu essa quantia em um período muito curto de tempo. De todos os pontos de vista práticos, perdi a maior parte em cerca de 10 segundos. Fale sobre suas emoções quando estiver perdendo $1 milhão por segundo. Nesse caso, aconteceu tão rapidamente que fiquei um pouco sem palavras. Normalmente, quando perco dinheiro, fico com raiva. Essa é geralmente a primeira emoção que entra em cena. Com raiva do mercado ou com raiva de si mesmo. Eu acho que mais no mercado, mas, claro, isso não é realmente racional, porque o mercado não é uma coisa pessoal, não está tentando me pegar. Tento controlar minha raiva ao máximo possível, porque acredito que, para ser um bom negociador, é muito importante ser racional e ter suas emoções sob controle. Eu venho tentando há anos me livrar completamente da raiva quando perco dinheiro, e cheguei à conclusão de que isso é impossível. Posso trabalhar em direção a esse objetivo, mas até o dia em que morrer, acho que nunca vou conseguir olhar uma grande perda no rosto e não ficar com raiva. A raiva afeta sua negociação. Não? Eu diria que sou muito bom nisso. Voltando a 9 de janeiro, depois de superar sua reação sem palavras, o que você fez? Depois que percebi que tínhamos caído mais de 4%, planejei um plano ordenado para sair de todos os mercados até o final. Nesse tipo de situação, tento elaborar um plano de saída e sair da sala de negociação porque quero que a liquidação seja feita de maneira racional. Deixo aos meus comerciantes lidar com a execução. A perda o manteve acordado naquela noite ou você dormiu bem? Em geral, não durmo bem a qualquer momento. Infelizmente, esse é um dos preços que você deve pagar por ser um trader. Eu gostaria de não precisar, mas é assim que é. Você dorme melhor nos dias em que ganha do que nos dias em que perde. Não necessariamente. Na verdade, eu provavelmente durmo pior quando estou indo bem, porque fico muito animado. Quanto tempo levou até você absorver completamente o impacto daquele dia e passar para a próxima coisa? Comecei a esquecer um pouco sobre isso no dia seguinte. Levei alguns dias. Quando uma perda como essa acontece, você acha que vai incomodá-lo por um tempo. Você está surpreso por ter superado completamente uma semana depois. Acho que sei que vou superar isso em uma semana. Eu nunca quero entrar em uma situação em que é tão ruim que eu não possa superar isso. Essa é uma das razões pelas quais tento ser conservador no meu gerenciamento de riscos. Quero ter certeza de que estarei por perto para jogar amanhã. Depois de sair, mesmo tendo perdido, você se sente melhor. Por que saiu? Sim, porque a dor acabou e eu sei exatamente o que perdi. Há um pouco de alívio. E tem significativamente mais difícil perder 4% quando você está negociando US$ 100 milhões do que quando está negociando US$ 1 milhão. E tem mais difícil. Os dólares também têm muito a ver com isso. Conheço muitos traders que mostram históricos com uma incrível porcentagem de vitórias cumulativas. Eu já vi situações em que eles podem aumentar 1000% em um período de 5 anos, mas se você examinar o histórico deles em termos de dólares líquidos ganhos ou perdidos, descobrirá que eles estão realmente em baixa. Porque eles fizeram grandes retornos percentuais com pequeno capital e depois perderam dinheiro quando gerenciavam grandes sumas. Exatamente. Eu não estou no negócio de escolher CTEs. Mas se eu fosse, uma das primeiras telas que usaria seria o lucro total em dólares de uma pessoa, quantos dólares o CTA retirou do mercado. Se esse número fosse negativo, eu eliminaria o CTA da consideração, independentemente da porcentagem de retorno. Sua regra de perda diária máxima de 4% ajudou em 9 de janeiro. Naquela ocasião em particular, não? Na verdade, seria melhor trincar os dentes e nos segurar por mais algum tempo. Mas isso não muda sua fé na regra. Não, porque se você não tiver esse tipo de regra, poderá acabar sendo o SIP em um dia como 19 de outubro de 1987, quando procrastinar a saída seria um desastre. Até agora, você mencionou um limite máximo de perda de 1,5% em uma única posição e 4% em todo o portfólio em um determinado dia. Existem outras regras de gerenciamento de risco que você usa. Temos um ponto de perda máxima de 10% ao mês. Se algum dia perdêssemos esse valor, sairíamos de todas as nossas posições e esperaríamos até o início do próximo mês para começar a negociar novamente. Felizmente, isso nunca aconteceu. Também temos uma quarta regra de gerenciamento de riscos. No início de cada mês, eu determino o tamanho máximo da posição que estou disposto a assumir em cada mercado e não excedo esse limite, independentemente de quão otimista ou de baixa eu recebo. Esta regra me mantém sob controle. Você usa gráficos? Eu olho para os gráficos principalmente para descobrir onde os comerciantes vão se interessar em um mercado. Conheço os tipos de padrões que eles gostam de ver. Você usa tanto a negociação discricionária quanto a do sistema. Você tem algo a dizer sobre os méritos ou as desvantagens de cada abordagem. A linha inferior é que você precisa de uma borda. Uma das maneiras de obter uma vantagem é encontrar um sistema bem-sucedido. No entanto, se você é apenas um jogador puro de sistemas e começa a gerenciar grandes quantias de dinheiro, verá que seus custos de transação começam a eliminar boa parte de seus lucros.
Em geral, provavelmente é melhor estar em algum lugar entre um operador discricionário puro e um operador de sistema puro. Como mencionei antes, você pode ajudar seus sistemas usando alguma discrição na entrada e saída de posições. Você já olhou para sistemas comerciais? Claro, nós compramos muitos deles. Eu costumava avaliar os sistemas, mas agora tenho outras pessoas no escritório fazendo isso. Nunca usamos nenhum desses sistemas nós os usamos para nos dar ideias na construção de nossos próprios sistemas. Você tem algum conselho para o público sobre os sistemas oferecidos para venda? Ingressar no Clube 3000. Esta organização emite um boletim informativo composto por cartas de membros que discutem sistemas e outros aspectos do comércio. O nome deriva de suas origens. O Clube 3000 foi formado em frustração por membros que pagaram aproximadamente US$ 3.000 por um sistema que consideravam essencialmente inútil e decidiram se reunir para compartilhar informações sobre vários sistemas. Eu também assinaria publicações como Futuros, Análise Técnica de Ações e Commodities e Consumidores por Traders e Comerciantes relate suas revisões nos sistemas. Além disso, depois de comprar um sistema, teste-o com seus próprios dados. Em outras palavras, não aceite a palavra do fornecedor. Você acha que muitas das reivindicações de sistemas são exageradas? Sim? Isso é devido à deturpação deliberada ou a maioria dos fornecedores está realmente se enganando. Algumas das reivindicações do sistema podem realmente ser parcialmente legítimas. No entanto, geralmente acho que esses sistemas não têm observações suficientes para serem estatisticamente significantes. Além disso, frequentemente, os sistemas baseiam suas reivindicações de retorno percentual nos requisitos mínimos de margem de câmbio. Compreendo. Isso proporciona aos sistemas uma alavancagem extraordinária e os anúncios falam apenas sobre o lado do retorno, eles não discutem o lado do risco. Certo. Cometi o mesmo erro em minha tese sênior. Baseei meus retornos percentuais na suposição de um tamanho de conta igual ao dobro do requisito de margem mínima de troca, que era uma soma grosseiramente inadequada. Na realidade, se você tentasse negociar dessa maneira, faliria, porque os rebaixamentos são grandes demais. Você basicamente acredita que se alguém desenvolvesse um sistema realmente bom, não o venderia. Até certo ponto, acredito nisso. Claro, é possível que um desenvolvedor de sistemas possa não ter dinheiro, mas se o sistema for bom, ele poderá convencer amigos, familiares e qualquer pessoa a colocar algum dinheiro no sistema e negociá-lo. Existem indicadores técnicos de domínio público que você considere úteis. As médias móveis são úteis. Eles funcionarão se você observar seu gerenciamento de riscos. Acredito que você pode obter um retorno acima da média usando médias móveis, se for esperto. Algum indicador que você considera superestimado? A maioria dos comuns, retrações de Fibonacci, ângulos de Gann, RSI e estocásticos. Não encontrei nada lá para nenhum desses indicadores. Se você tem um risco quando está indo muito bem, dia após dia, chega ao ponto em que diz, isso simplesmente não pode continuar. E você começa a reduzir sua posição por causa disso. Na verdade, quanto melhor eu estou, quanto maior eu jogo, e quanto pior, menor eu jogo. Então você acredita em estresse? Sim, não apenas no comércio, mas na maioria das coisas na vida. Se um time venceu 8 jogos seguidos, você não é o melhor contra ele no 9º jogo. Existem erros de negociação que você aprendeu a evitar. Em geral, eu não gosto de fazer paradas. Se você é um grande jogador, precisa realmente ter cuidado ao colocar paradas no mercado. Você aprendeu isso queimando-se em fazer paradas. Nunca fiz muitas paradas durante toda a minha carreira, mas costumava colocar mais do que agora. Se você fez a parada, descobriu que havia uma tendência maior de ser atropelado. Se eu colocar uma ordem de parada grande no mercado, ela não apenas terá uma tendência a ser atingida, mas quando ativada, é provável que os preços subam. Portanto, não apenas serei impedido, mas serei preenchido a um preço médio significativamente pior do que minha parada. No seu tamanho de negociação atual, presumo que você provavelmente evite inserir ordens de parada explícitas por completo. Certo? Às vezes, se eu quiser que o preço avance para um determinado nível, posso parar e cancelar o pedido assim que o mercado se aproxima. Eu faço coisas assim com frequência. Na verdade, eu fiz hoje. Hoje funcionou, mas às vezes sai pela culatra e você se sente o orgulhoso proprietário de alguns títulos que não deseja. Você parece muito confiante em sua capacidade de negociar nos mercados com lucro. Você sempre teve essa confiança na negociação. Provavelmente por cerca de 4 anos. Não falando sobre você agora, mas em geral, você diria que existe uma forte correlação entre o grau de confiança e o sucesso nas negociações. Existe alguma correlação, mas não chega nem perto de 100%. Algumas pessoas estão confiantes, mas se elas não têm vantagem no mercado, isso não importa, eles ainda vão perder dinheiro. O que você está dizendo é que nem todas as pessoas confiantes serão bons profissionais. No entanto, quase todos os bons operadores estão confiantes. Sim, eu acho que praticamente todos os bons negociadores provavelmente estão confiantes em sua capacidade de negociação. Você se lembra de quando realmente se tornou confiante como profissional? Existe algum ponto de transição que você possa se lembrar? Acho que quando decidi sair sozinha, eu estava bastante confiante. Eu sabia que tinha que ganhar dinheiro apenas para pagar meu aluguel. Essa confiança foi derivada da consistência de seus retornos. Sim, eu sabia que estava obtendo resultados estatisticamente significativos. Você tem formação acadêmica e até fez sua tese sobre um assunto relacionado aos mercados. Tenho certeza de que você está ciente de que a maioria da comunidade acadêmica ainda se apega à hipótese eficiente do mercado.
Obviamente, o que você está fazendo não poderia ser feito se essa teoria estivesse certa. Os mercados claramente não são uma caminhada aleatória. Os mercados nem são eficientes, porque essa suposição implica que você não pode obter um retorno acima da média. Como algumas pessoas podem fazer isso, eu discordo da suposição. Mas, ainda assim, tenho certeza de que muitos de seus professores acreditam na hipótese do mercado eficiente. Certo, e é provavelmente por isso que eles são professores e porque eu estou ganhando dinheiro fazendo o que estou fazendo. Além disso, acho incrível o que você pode fazer quando tem dinheiro real em jogo. Uma pessoa em um ambiente acadêmico pode pensar que testou todos os tipos possíveis de sistemas. No entanto, quando você tem dinheiro real em jogo, pode começar a pensar de maneira criativa. Sempre há algo mais para testar. Eu acho que a comunidade acadêmica simplesmente não testou muitas das abordagens viáveis. Certamente, se você passar pouco tempo fazendo um estudo acadêmico, não encontrará nada de significativo. Não pode ser de outra maneira. Se fosse, todo mundo seria rico. Mas se você passa todos os dias da sua vida pesquisando os mercados e possui suporte informático adequado, pode encontrar coisas que funcionem. Quais são as características de um profissional de sucesso? Um profissional bem-sucedido é racional, analítico, capaz de controlar emoções, prático e orientado para o lucro. Que conselho você daria a um amigo que quer ser um profissional? Aprenda muitas estatísticas. Aprenda a usar um computador. Encontre alguns sistemas que funcionem. Desenvolva algumas regras simples de gerenciamento de riscos. Existem livros nos mercados que você recomendaria para outras pessoas. Damos aos nossos novos operadores 3 livros quando eles começam. Seu primeiro livro, O Guia Completo para os Mercados de Futuros, Jack Deschwager, John Wiley & Sons, 1984, O Manual dos Mercados de Futuros, de Perry Kaufman, John Wiley & Sons, 1984 e The Commodity Futures Game, ou Wins. Quem perde? Por quê? Por Richard J. Teulis e Frank J. Jones McGraw-Hill, 1987. Depois, há alguns livros divertidos que eu recomendo, como os Market Wizards, que são um bom trabalho motivacional. Também temos muitos outros livros em nossa biblioteca e permitimos que os comerciantes escolham quais outros desejam ler. Que tipos de conceitos errôneos as pessoas têm sobre os mercados? Eles acreditam que você pode ganhar muito dinheiro com pouco trabalho. Eles acham que você pode ganhar 100% ao ano fazendo um pouco de pesquisa nos fins de semana. Isso é ridículo. Eles subestimam a dificuldade do jogo e superestimam o resultado. Exatamente. Além disso, algumas pessoas culpam todos, exceto a si mesmos, quando perdem dinheiro. Me irritou ler em um artigo recente do Wall Street Journal que um cara realmente ganhou uma ação contra a sua corretora porque perdeu todo o dinheiro em sua conta. A questão é que nem mesmo o corretor lhe dava maus conselhos, ele estava chamando seus próprios negócios. Ele processou a corretora, dizendo que eles não deveriam ter permitido que ele negociasse sua conta da maneira que ele fazia. Acredito que é um país livre e, se você deseja negociar, deve ter todo o direito de fazê-lo, mas se perder dinheiro, é de sua própria responsabilidade. Que erros a maioria das pessoas comete nos mercados? Estou falando de erros comerciais reais, e não de conceitos errados. Primeiro, muitas pessoas se envolvem nos mercados sem nenhuma vantagem. Eles entram no mercado porque seu corretor lhes disse que o mercado é otimista. Isso não é uma vantagem. No entanto, para dizer a verdade, a maioria dos pequenos especuladores nunca estará por perto o tempo suficiente para descobrir se o sistema poderia ter funcionado, porque eles apostam demais em seus negócios ou sua conta é pequena demais para iniciar. Portanto, existem pessoas por aí que realmente podem ter uma boa ideia que poderia ganhar dinheiro, mas elas nunca descobrirão porque, quando tentam fazer isso, apostam demais e são eliminadas do jogo. Exatamente. Você negocia da noite para o dia. Temos uma operação de 24 horas. Também tenho um dispositivo de cotação de mão que uso para verificar os mercados quando estou em casa. Não é esse tipo de arrogância. Sim, ele é. Embora eu verifique as citações todas as noites, tento não exagerar, porque tenho uma tendência a me tornar compulsiva. As pessoas da sua noite estão sob instruções para ligar e acordar você no meio da noite, se algo importante acontecer. Sim? Com que frequência acontece? Não é tão frequente. Talvez 4 vezes por ano. O que você faz para a recreação? Vou a muitos eventos esportivos e leio bastante. Estou interessado em psicologia e filosofia. Eu também leio muitos livros de melhoria. Eu provavelmente exagerei, no entanto. Percebo que quanto mais livros de memória eu leio, pior minha memória se torna. Você ainda joga basquete? Trout era o capitão da equipe da faculdade. Você não sente falta? Quero dizer, ao mesmo tempo, era obviamente muito importante na sua vida. Não, porque eu estou indo para a próxima grande coisa, negociar. Você já pensou na possibilidade de fazer os profissionais? Saindo do meu último ano do ensino médio, eu esperava jogar para os profissionais, e pensei que talvez pudesse. No entanto, depois de jogar meu primeiro ano na faculdade, percebi que as pessoas eram boas demais. Eu poderia ter tocado na Europa. De fato, muitos dos meus ex-companheiros de equipe estão jogando profissionalmente na Europa, mas alguns deles ganham apenas US$10 mil por ano. Eu não queria fazer isso. Você tira férias. Eu só tenho 3 dias de folga em 1 ano e meio. Isso acontece porque, quando você sai de férias, pensa que todos os dias que está ausente está custando X uma quantia em dólares. Até certo ponto, eu faço isso. Além disso, sinto que preciso estar por perto para supervisionar minha equipe e garantir que as negociações estejam indo corretamente.
Você às vezes sente que se tornou cativo para sua própria criação. Você não gostaria de ir embora por algumas semanas em algum lugar e esquecer tudo. Gostaria, mas, para negociar com sucesso, você precisa fazê-lo em tempo integral. Atribuo-me 10 dias de férias por ano, mas nunca as tomo. Acredito firmemente que, para cada coisa boa da vida, há um preço que você deve pagar. Quais são as regras de negociação em que você vive? Verifique se você tem a vantagem. Saiba qual é a sua vantagem. Tenha regras rígidas de controle de risco, como as que falamos anteriormente. Basicamente, quando você se dedica a isso, para ganhar dinheiro, você precisa ter uma vantagem e empregar um bom gerenciamento de dinheiro. Uma boa gestão de dinheiro por si só não vai aumentar sua vantagem. Se o seu sistema não for bom, você ainda perderá dinheiro, não importa quão eficazes sejam suas regras de gerenciamento de dinheiro. Mas se você tem uma abordagem que gera dinheiro, o gerenciamento de dinheiro pode fazer a diferença entre sucesso e fracasso. Quais são seus objetivos atuais? Fazer um retorno de 30% a cada ano, sem redução do pico para o vale superior a 10%. Alguma outra palavra final? Só que estou empolgado e confiante com o futuro. Se eu nunca me sentir assim, vou parar de negociar. Eu tinha encontrado o histórico de Trout, uma combinação de retornos anuais muito altos e rebaixamentos extremamente baixos, quase intrigante. É claro que, embora uma combinação de alto retorno e baixo risco seja rara, não é única. De fato, vários outros traders que entrevistei neste livro, e no Market Wizards, também exibiram esse perfil. Por que então digo mistificante? Porque pelo que eu ouvi sobre Trout, eu sabia que seus negócios eram baseados principalmente em sinais gerados por sistemas de negociação técnica computadorizados. Passei muitos anos desenvolvendo e avaliando sistemas técnicos de negociação. Embora eu tenha encontrado sistemas que produzem quase tanto quanto Trout, com base no retorno médio anualizado, esses sistemas exibem invariavelmente uma volatilidade muito maior. Os rebaixamentos de 25% nesses sistemas são comuns, com os rebaixamentos nos piores casos ainda superiores a 50%. Certamente, a volatilidade desses sistemas pode ser reduzida cortando a alavancagem, ou seja, o número de contratos negociados por US $100.000. Fazer isso, no entanto, reduziria os retornos para níveis médio-socre. Eu nunca encontrei nenhum sistema que pudesse abordar remotamente o desempenho da Trout em termos de medidas de retorno/risco. De fato, todos os traders que entrevistei que exibiam uma combinação de alto retorno e risco muito baixo sempre demonstraram ser um trader discricionário, ou seja, um trader que confia em sua própria síntese interna de informações de mercado para tomar decisões comerciais, em vez de usar o computador sinais de negociação gerados. Como, então, Trout faz isso? Eu recebi a resposta para essa pergunta nesta entrevista. Parte disso tem a ver com sua dependência de sistemas que se baseiam principalmente em análises estatísticas, em oposição a abordagens mais padrão e de tendência. No entanto, talvez o fator principal seja que a habilidade excepcional de Trout em sincronizar a entrada e saída de suas posições, por sua própria estimativa, responde por metade do seu retorno. Eu poderia fornecer a 10 CTs os sistemas exatos que usamos, e alguns deles ainda não ganhariam dinheiro, diz ele. Assim, mais uma vez, estamos falando sobre a síntese de informações que não podem ser computadorizadas, por exemplo, o nível de ruído nos pisos, responsável pelo desempenho superior. Em outras palavras, Trout pode alcançar suas decisões de negociação de maneira semelhante à dos operadores de sistemas, mas ele executa essas decisões como um operador discricionário. A mensagem básica de Trout é dupla. Primeiro, você precisa ter uma vantagem para vencer os mercados. Tudo o resto é secundário. Você pode ter um ótimo gerenciamento de dinheiro, mas se não tiver uma abordagem que lhe dê uma vantagem, não poderá vencer. Isso pode parecer óbvio, mas muitos comerciantes entram no mercado sem nenhuma evidência de que têm vantagem. Segundo, supondo que você tenha uma vantagem, você deve exercer um rígido controle de risco para se proteger contra eventos pouco frequentes que causam movimentos bruscos nos preços que podem dizimar rapidamente contas superalavancadas. Como demonstrado na tese de Trout, a probabilidade de movimentos bruscos de preços é muito maior do que o sugerido pelas suposições estatísticas padrão. Portanto, o controle de riscos é essencial. O comerciante que é aniquilado por um repentino, grande e adverso movimento de preço não é simplesmente azarado, pois esses eventos ocorrem com frequência suficiente para que eles sejam planejados. Item instrutivo: comparar a mensagem de Monroe Trout com a de Blair Hull, ver parte 6º. Embora seus métodos de negociação sejam completamente diferentes, Trout é um operador direcional, enquanto Hull é um árbitro. Suas avaliações sobre a chave para uma negociação bem-sucedida são praticamente idênticas, uma combinação de ter vantagem e usar controles rígidos de gerenciamento de dinheiro. A Wise. A enciclopédia da carta humana. Em termos de relação retorno/risco, a Wise pode muito bem ter o melhor histórico de longo prazo de um consultor de negociação de commodities. Desde que começou a negociar em 1982 como AZF Commodity Management, Wise cresceu 52% ao ano. $1.000 investidos com Wise em 1982 teriam valido quase US $53 mil no final de 1991. No entanto, os retornos são apenas metade da história. O elemento verdadeiramente impressionante no histórico de Wise é que esses altos ganhos foram alcançados com reduções de capital extremamente pequenas. Durante todo esse período, o maior rebaixamento de capital individual testemunhado por Wise foi de 17% em 1986.
Nos últimos 4 anos, 1988-91, Wise aprimorou seu controle de risco a padrões verdadeiramente surpreendentes. Durante esse período, seu pior rebaixamento anual foi em média menos de 5%, enquanto seu retorno médio anual excedeu 29%. Apesar de seu histórico exemplar, Wise mantém um perfil muito baixo. Até 1991, Wise se recusou repetidamente a conceder entrevistas. Ele explica isso dizendo: "Eu não senti que meus métodos foram comprovados até ter percebido pelo menos uma década de desempenho superior." Ele também achava que as entrevistas atrairiam o tipo errado de investidores. Nesse ponto, essa consideração não é mais uma preocupação, já que Wise está lidando com tanto dinheiro quanto acha que pode gerenciar sem afetar negativamente seu desempenho, aproximadamente US$ 100 milhões. Embora Wise agora afaste regularmente novos investidores, ele ocasionalmente abre uma exceção. Como ele explica, às vezes, assumo uma pequena conta US$ 100 mil se sinto que a pessoa é realmente sincera. Eu ainda gosto de assumir uma pequena conta e torná-la composta. Recentemente, aceitei um novo investidor porque fiquei impressionado por ele ter passado pelo histórico de 500 CTs antes de fazer uma seleção. Ironicamente, ao mesmo tempo em que conversava com essa pessoa, também recebi uma ligação de um banco francês que queria investir US$ 30 milhões. Recusei o banco, mas aceitei o investimento de US$ 100 mil da conta pequena. Wise também evitou a publicidade porque é naturalmente recluso. Ele admite que, durante a década em que administra fundos de investidores, conheceu apenas 5 de seus clientes. Embora Wise pareça extrovertido por telefone, pessoalmente seu lado tímido domina. Um dos hobbies de Wise é investir com outros traders. Ele dedica 1 ou 2 dias por mês a esse empreendimento. Ele estima que, ao longo dos anos, revisou os registros de aproximadamente 800 comerciantes. Fora desse grande grupo, ele selecionou cerca de 20 traders para investimento pessoal. Seu objetivo não é escolher supertraders individuais, mas misturar os traders em um grupo cujo desempenho composto reflete bons retornos e baixadas muito baixas de ações. Curiosamente, as características de desempenho desse grupo de traders como um todo têm a aparência de um clone de Wise. Durante o período de 1988 a 1991, o grupo obteve um retorno médio anual de 19%, com um rebaixamento médio anual médio extraordinariamente baixo abaixo de 3%. A proporção desses dois números, 19/3 igual 6,3, é quase idêntica à proporção dos números correspondentes de Wise no mesmo período, 29/5 igual 5,8. Minha entrevista ao Wise provou ser uma das mais difíceis que já conduzi. Francamente, se eu estivesse menos impressionado com o registro de sua faixa, eu teria desistido deste capítulo. Depois de praticamente todas as perguntas que colocava, Wise seguia em tentants elaboradas e finalmente se pegava, parava de falar e olhava para mim com um olhar que parecia dizer: "Me pare antes que eu discorde mais." A entrevista foi um fracasso tão óbvio para nós dois que decidimos sair e jantar. Em outras entrevistas, levei meu gravador nessas situações, e sessões de entrevistas anteriores, de fato, ocorreram durante as refeições. No entanto, nesse caso, as perspectivas pareciam tão coragem de deixar deliberadamente o gravador no meu quarto. Também senti que uma conversa casual poderia ajudar a quebrar o gelo. Depois do jantar, decidimos tentar outra vez tentando continuar a entrevista em uma caminhada noturna. A atmosfera era propícia à conversa, enquanto passávamos pelas ruas tranquilas de uma pequena ilha ao largo da costa da Flórida, em uma amena noite de inverno. No entanto, a entrevista ainda prosseguiu de maneira muito irregular. Eu me vi constantemente ligando e desligando o gravador. A seguir, trechos de nossas conversas e alguns materiais adicionais da correspondência de acompanhamento. Como você acabou se tornando um trader? Não foi um processo da noite para o dia. Passei 4 anos de pesquisa sólida antes de fazer qualquer negociação séria. Depois de literalmente milhares de horas examinando os gráficos, voltando ao máximo possível na história, comecei a reconhecer certos padrões que se tornaram a base da minha abordagem de negociação. Você passou 4 anos pesquisando antes de começar a negociar? Sim. Eu sou uma pessoa avessa a riscos. Eu queria ter confiança na minha abordagem. Antes de começar, com que precisão você voltou em seus estudos de gráficos? Variava de acordo com o mercado individual e os gráficos disponíveis. No caso dos mercados de grãos, pude voltar até a década de 1840. Era realmente necessário voltar tão longe? Absolutamente. Uma das chaves da análise de gráficos de longo prazo é perceber que os mercados se comportam de maneira diferente em diferentes ciclos econômicos. Reconhecer esses padrões de longo prazo que se repetem e mudam requer muita história. Identificar onde você está em um ciclo econômico, digamos, uma fase inflacionária versus uma fase deflacionária, é fundamental para interpretar os padrões de gráficos em evolução naquele momento. Como você se sustentou durante os 4 anos que dedicou à pesquisa nos mercados? Com 20 e poucos anos, fui pioneira no desenvolvimento da roda de skate de uretano, que foi um grande sucesso financeiro. Investi o dinheiro que ganhei nesse empreendimento no mercado imobiliário, que também se mostrou muito lucrativo. Como resultado, eu tinha todo o dinheiro necessário e pude dedicar todo o meu tempo à pesquisa. Entendo que você é basicamente um comerciante de sistemas técnicos. Porque você acredita que seu histórico é muito melhor do que o de outros consultores de negociação de commodities usando métodos semelhantes. Em particular, estou interessado em saber como você conseguiu evitar os grandes rebaixamentos que parecem ser quase intrínsecos a essa abordagem.
Embora eu empregue análises técnicas para tomar minhas decisões de negociação, existem algumas diferenças importantes entre meu método e as abordagens da maioria dos outros comerciantes deste grupo. Primeiro, acho que pouquíssimos outros profissionais técnicos voltaram há mais de 30 anos em seus estudos de gráficos, quanto mais de 100 anos. Segundo, nem sempre interpreto o mesmo padrão da mesma maneira. Também considero onde estamos em termos de ciclos econômicos de longo prazo. Esse fator por si só pode levar a diferenças muito substanciais entre as conclusões que posso tirar dos gráficos versus as alcançadas pelos traders que não incorporam essa perspectiva. Finalmente, não olho apenas para os padrões clássicos de gráficos, cabeça e ombros, triângulo e assim por diante, como formações independentes. Em vez disso, costumo procurar certas combinações de padrões ou, em outras palavras, padrões dentro de padrões. Essas combinações mais complexas e de múltiplos padrões podem sinalizar transações de probabilidade muito mais altas. Quais padrões populares de gráficos são precisos apenas 50% das vezes? A maioria deles. Mas isso não é uma desvantagem. Um padrão que funciona 50% do tempo pode ser bastante lucrativo se você o empregar com um bom plano de controle de riscos. A análise técnica é uma arte ou uma ciência. E tem uma arte e uma ciência. É uma arte no sentido de que, se você pedisse a 10 operadores diferentes para definir um padrão de cabeça e ombro, você teria 10 respostas diferentes. No entanto, para qualquer operador individual, a definição pode ser feita matematicamente precisa. Em outras palavras, os negociantes de gráficos são artistas até definirem matematicamente seus padrões, digamos, como parte de uma estrutura de sistema, quando se tornam cientistas. Porque você escolheu uma abordagem puramente técnica em favor de uma que também emprega fundamentos. Muitos economistas tentaram negociar fundamentalmente os mercados de commodities e geralmente acabavam perdendo. O problema é que os mercados operam mais em psicologia do que em fundamentos. Por exemplo, você pode determinar que o preço da prata deve ser de, digamos, US$ 8, e essa pode ser uma avaliação precisa. No entanto, sob certas condições, por exemplo, um grande ambiente inflacionário, o preço pode subir temporariamente muito mais. No boom da inflação de commodities que atingiu o pico em 1980, a prata alcançou uma alta de US$ 50, um nível de preço desproporcional a qualquer valor fundamental verdadeiro. É claro que, eventualmente, o mercado retornou ao seu valor base. Na verdade, na história dos mercados, não consigo pensar em uma única mercadoria que não retornou ao seu valor base, mas, nesse meio tempo, qualquer pessoa que negocie puramente os fundamentos teriam sido aniquilados. Algum negócio particularmente memorável vem à mente. Sempre que estou de férias, continuo mapeando os mercados. No verão de 1990, enquanto estava de férias nas Bahamas, eu atualizava meus gráficos em uma mesa de piquenique sob as palmeiras. Notei padrões que indicavam sinais de compra em todos os mercados de energia. Esses sinais pareciam particularmente estranhos porque é muito incomum obter um sinal de compra de óleo para aquecimento durante o verão. No entanto, não questionei o negócio e simplesmente telefonei nas ordens. 3 dias depois, o Iraque invadiu o Kuwait e os preços do petróleo explodirão. Você segue seu sistema absolutamente ou às vezes substitui os sinais de negociação. Sigo o sistema bem mais de 90% das vezes, mas ocasionalmente tento me sair melhor do que o sistema. Como emprego esses desvios do sistema puro de maneira muito seletiva, eles melhoraram o desempenho geral. Dê-me um exemplo de uma situação em que você substituiu o sistema. Em outubro de 1987, quando o mercado de ações estava em plena crise, comecei a receber ligações ansiosas de meus clientes que queriam saber se haviam sofrido uma grande perda. Expliquei calmamente que ainda subíamos 37% no ano e que o risco total em todas as nossas posições em aberto era de apenas 4%. Eu tinha a sensação de que as pessoas seriam muito inseguras nos mercados e que haveria um voo resultante para as notas em T. Decidi retirar toda a minha posição curta nas notas T, mesmo que meu sistema ainda não tivesse fornecido nenhum sinal de reversão. Essa provou-se a ação certa, pois o mercado de letras T decolou de cabeça quase imediatamente depois. E tem óbvio pelos seus comentários anteriores que você considera os ciclos em porta NT. Você poderia por favor elaborar? Há ciclos em tudo: o clima, as ondas do oceano e os mercados. Um dos ciclos de longo prazo mais importantes é o ciclo da inflação para a deflação. A cada 2 gerações, aproximadamente a cada 47 a 60 anos, há um mercado deflacionário. Por exemplo, no que diz respeito aos mercados de commodities, atualmente estamos em uma fase deflacionária que começou em 1980. Nos últimos 200 anos, essas fases deflacionárias geralmente duram entre 8 e 12 anos. Como atualmente estamos no 12º ano de deflação dos preços das commodities, acho que estamos muito perto de um fundo importante nos preços das commodities. Outra consideração importante em relação aos ciclos é que seus comprimentos variam muito de mercado para mercado. Por exemplo, nos mercados de grãos, que são fortemente dependentes do clima, você pode obter grandes mercados em alta cerca de 5 vezes a cada 20 anos. No mercado de ouro, como no entanto, um grande ciclo de alta pode ocorrer apenas 3 a 5 vezes em um século. Essa consideração pode tornar um mercado como o ouro muito frustrante para os comerciantes que tentam jogar na próxima onda de alta. Qual é a afirmação mais importante que você poderia fazer sobre os mercados? O elemento essencial é que os mercados são, em última análise, baseados na psicologia humana e, ao mapear os mercados, você está apenas convertendo a psicologia humana em representações gráficas. Acredito que a mente humana é mais poderosa do que qualquer computador na análise das implicações desses gráficos de preços. A abordagem altamente individualista de Wise não se presta prontamente a generalizações.
Certamente, seus comentários devem inspirar aqueles que se inclinam à análise cíclica, mas eu acrescentaria que outros operadores especializados, como Eckhart, argumentam de maneira persuasiva o ponto de vista oposto. Talvez sua contribuição mais significativa seja a de que a confiabilidade da análise de gráficos possa ser bastante aprimorada, vendo os padrões clássicos de gráficos como partes de combinações mais complexas, em vez de isoladamente, como normalmente é feito. Wise também enfatiza que os estudantes de análise de prontuários precisam conduzir suas pesquisas muito mais longe na história do que normalmente é o caso. Nos mercados em que ele conseguiu obter os dados, Wise estendeu seus estudos de gráficos já em 150 anos atrás. Em essência, acho que Wise é bem-sucedido por causa da combinação de uma vasta quantidade de pesquisa na análise de gráficos e um talento especial para observar padrões relativamente complexos. Por fim, essa linha de raciocínio leva à conclusão de que você também pode ter sucesso se puder ler um gráfico com a mesma habilidade que Wise. Não é uma informação muito útil, é. No entanto, a série consistente de altos retornos anuais e baixos rebaixamentos máximos de Wise fornece uma prova convincente de que a análise pura dos gráficos pode produzir uma abordagem de negociação extraordinariamente eficaz. Parte 4. Gestores e temporizadores de fundos. Stanley Druckenmiller. A arte do investimento superior. Item Stanley Druckenmiller pertence ao mundo rarefeito de gerentes que controlam carteiras de bilhões de dólares. Atingir um retorno de quase 40% em um portfólio de US 100 milhões de dólares é impressionante, mas perceber que o nível de desempenho em um fundo de bilhões de dólares é incrível. Nos 3 anos desde que assumiu o controle ativo do Quantum Fund, seu mentor e ídolo, George Soros, Druckenmiller obteve um retorno anual médio de mais de 38% sobre os ativos administrados, entre US 2,0 bilhões de dólares e US 3,5 bilhões de dólares. Druckenmiller está no caminho certo desde que decidiu abandonar a escola de pós-graduação para o mundo real. Depois de menos de um ano como analista de ações do Banco Nacional de Pittsburgh, Druckenmiller foi promovido ao cargo de diretor de pesquisa de patrimônio. Druckenmiller descarta sua promoção repentina como o ato de um gerente de divisão excêntrico, embora brilhante. No entanto, suspeita-se que havia mais, particularmente à luz das realizações subsequentes de Druckenmiller. Menos de um ano depois, quando o chefe da divisão que havia contratado Druckenmiller deixou o banco, Druckenmiller foi promovido a assumir sua vaga, mais uma vez ultrapassando uma série de gerentes seniors que manobravam para o mesmo cargo. 2 anos depois, em 1980, aos 28 anos, Druckenmiller deixou o banco para lançar sua própria empresa de administração de dinheiro, a Duquesne Capital Management. Em 1986, Druckenmiller foi recrutado por Dreyfus como gerente de fundos. Como parte do acordo, Dreyfus permitiu que Druckenmiller continuasse administrando seu próprio fundo Duquesne. Quando Druckenmiller ingressou na Dreyfus, seu estilo de gestão havia se transformado de uma abordagem convencional de manter um portfólio de ações em uma estratégia eclética que incorporava títulos, moedas e ações, com a flexibilidade de negociar qualquer um desses mercados, tanto no curto quanto no curto prazo. Lado e o lado longo. Dreyfus estava tão apaixonado pela abordagem inata do mercado de Druckenmiller que a empresa desenvolveu alguns fundos à sua volta, sendo o mais popular o Strategic Aggressive Investing Fund, que era o fundo de melhor desempenho do setor desde a data de sua criação, março de 1987, até a Druckenmiller deixou Dreyfus em agosto de 1988. A popularidade de Druckenmiller na Dreyfus provou ser uma coisa boa demais. Eventualmente, ele se viu administrando 7 fundos na Dreyfus, além de seu próprio fundo Duquesne. A tensão de toda essa atividade e seu desejo de trabalhar com Soros, que Druckenmiller considera o maior investidor de nosso tempo, o levaram a deixar a Dreyfus para a Soros Management. Pouco tempo depois, Soros entregou a administração de seu fundo a Druckenmiller, quando Soros partiu para perseguir seu objetivo de ajudar a transformar as economias fechadas da Europa Oriental e da antiga União Soviética. A medida mais antiga do desempenho da Druckenmiller nos mercados é o seu próprio fundo Duquesne. Desde a sua criação em 1980, o fundo tem uma média de 37% ao ano. Druckenmiller salienta que os primeiros anos de desempenho da Duquesne não são diretamente relevantes, pois a estrutura do fundo mudou completamente em meados de 1986 para acomodar a abordagem comercial flexível que ele agora usa. Medido a partir deste ponto de partida posterior, o retorno médio anual da Druckenmiller foi de 45%. Eu entrevistei Druckenmiller em seu apartamento em um dia de fim de semana. Fiquei surpreso com a juventude dele, eu dificilmente esperava que alguém que administrasse um dos maiores fundos do mundo por vários anos ainda estivesse na casa dos 30. Enquanto relaxávamos na sala, nossa conversa começou com a história de Druckenmiller sobre como ele começou no negócio. Eu havia me matriculado na faculdade para estudar em economia. No entanto, achei o programa excessivamente quantitativo e teórico, com pouca ênfase nas aplicações da vida real. Fiquei muito decepcionado e desisti no segundo semestre. Consegui um emprego como trainee de administração no Banco Nacional de Pittsburgh, com a ideia de que o programa me proporcionaria uma visão ampla que me ajudaria a decidir sobre uma área de foco. Eu estava no banco há vários meses quando recebi uma ligação do gerente do departamento de confiança. Ouvi dizer que você frequentou a Universidade de Michigan, disse ele. Quando confirmei sua afirmação, ele disse, ótimo. Ele perguntou se eu tinha um MBA, eu disse que não. Ele disse, isso é ainda melhor. Vamos lá, você está contratado. Que trabalho ele te deu? Fui contratado como analista de banco e de ações químicas. Era esse o tipo de posição em que você se via? Eu realmente não tinha ideia de que tipo de trabalho eu terminaria. A maioria das pessoas que ingressou no programa de treinamento em administração do banco tinha o objetivo imediato de se tornar um agente de empréstimos.
Eu pensei que estava indo muito bem quando o chefe do departamento de empréstimos me informou que eu seria um péssimo agente de empréstimos. Ele disse que eu estava muito interessado no funcionamento real das empresas, enquanto o trabalho de um oficial de crédito era essencialmente uma posição de vendas. Ele achava que minha personalidade era muito abrupta e geralmente inadequada para vendas. Lembro-me de me sentir bastante decepcionado ao saber que eu seria um fracasso, quando o tempo todo pensei que estava me saindo muito bem no programa. Conte-me sobre suas primeiras experiências como analista de ações. O diretor de investimentos era Spyros Drelis, a pessoa que me contratou. Ele era brilhante, com grande aptidão para ensinar, mas também era bastante excêntrico. Quando eu tinha 25 anos e estava no departamento há apenas um ano, ele me chamou em seu escritório e anunciou que me tornaria o diretor de pesquisa de patrimônio. Foi uma jogada bastante bizarra, já que meu chefe tinha cerca de 50 anos e estava no banco há mais de 25 anos. Mas além disso, todos os outros analistas tinham MBA e estavam no departamento há mais tempo do que eu. Você sabe por que estou fazendo isso, não é? Ele perguntou. Não, respondi. Pela mesma razão, eles mandam jovens de 18 anos para a guerra. Por que é que? Eu perguntei. Porque eles são burros demais para saber que não cobram. Drelis continuou, as ações de Small Cap capitalização estão em um mercado em baixa há 10 anos. Essa conversa ocorreu em 1978, e acho que haverá um enorme mercado em alta, impulsionado pela liquidez, na próxima década. Francamente, tenho muitas cicatrizes dos últimos 10 anos, enquanto você não. Acho que faremos uma ótima equipe, porque você será muito estúpido e inexperiente para saber para não tentar comprar tudo. Esse outro cara por aí, disse ele, referindo-se ao meu chefe, o ex-diretor de pesquisa de patrimônio é tão velho quanto eu. Então, essencialmente, você ultrapassou seu chefe. Houve algum ressentimento? Muito, e foi bastante desagradável. Embora agora eu perceba que meu chefe se deu muito bem, dadas as circunstâncias. Ele estava muito amargo, mas eu certamente entendo seu senso de ressentimento muito melhor agora do que naquela época. Eu não poderia me imaginar respondendo melhor daqui a 12 anos se alguém me substituísse por uma de 25 anos. Obviamente, Drelis não apenas o tornou chefe de pesquisa por causa de sua juventude. Deve ter havido mais do que isso. Eu tinha uma aptidão natural para os negócios e acho que ele ficou impressionado com o trabalho que fiz analisando o setor bancário. Por exemplo, na época, o Citicorp estava enlouquecendo com empréstimos internacionais, e eu fiz uma grande parte de baixa, que provou estar correta. Embora eu não tivesse feito um curso de negócios, estava bastante lúcido em economia e provavelmente causou uma boa impressão com minha compreensão dos fluxos de dinheiro internacionais. O que foi feito com a pesquisa que você gerou? Os analistas apresentaram suas ideias a um comitê de seleção de ações, composto por 7 membros. Após a apresentação, houve um intenso período de perguntas e respostas em que os analistas defenderam suas recomendações. O que aconteceu com as recomendações após a apresentação? Se a maioria do comitê aprovasse a ideia, ela seria colocada na lista de seleção de ações. Depois que uma ação foi colocada na lista, os gerentes de portfólio do banco tiveram permissão para comprar essa ação. Eles não foram autorizados a comprar ações que não estavam na lista. O que aconteceu se você estivesse em baixa em uma ação? Se a recomendação fosse aceita, o estoque seria excluído da lista aprovada. Você gostou de ser analista? Eu amei. Entrei às 6 da manhã e fiquei até às 8 da noite. Lembre-se, este era um banco, não uma corretora em que essas horas representam um comportamento normal. Curiosamente, embora Drelis estivesse no banco por 30 anos, ele mantinha horas semelhantes. Que tipo de abordagem analítica você usou na avaliação de estoques? Quando comecei, fiz papéis muito minuciosos, cobrindo todos os aspectos de uma ação ou setor. Antes que eu pudesse fazer a apresentação ao comitê de seleção de ações, primeiro tive que enviar o artigo ao diretor de pesquisa. Lembrou-me particularmente da vez em que dei a ele meu trabalho sobre o setor bancário. Eu me senti muito orgulhoso do meu trabalho. No entanto, ele leu e disse, isso é inútil. O que faz o estoque subir e descer? Esse comentário agiu como um estímulo. Posteriormente, concentrei minha análise na busca de identificar os fatores que estavam fortemente correlacionados ao movimento dos preços de uma ação, em vez de examinar todos os fundamentos. Francamente, ainda hoje, muitos analistas ainda não sabem o que faz com que suas ações subam e desçam. O que você achou foi a resposta. Muitas vezes, o fator principal está relacionado aos ganhos. Isto é particularmente verdade nas ações do banco. Os estoques de produtos químicos, no entanto, se comportam de maneira bem diferente. Nesse setor, o principal fator parece ser a capacidade. O momento ideal para comprar os estoques de produtos químicos é depois que muita capacidade deixa a indústria e há um catalisador que você acredita que provocará um aumento na demanda. Por outro lado, o momento ideal para vender essas ações é quando há muitos anúncios para novas fábricas, não quando os ganhos diminuem. A razão para esse padrão comportamental é que os planos de expansão significam que os lucros cairão em 2 a 3 anos, e o mercado de ações tende a antecipar esses desenvolvimentos. Outra disciplina que aprendi que me ajudou a determinar se um estoque iria subir ou descer é a análise técnica. Drelis era muito orientado tecnicamente, e eu provavelmente era mais receptivo à análise técnica do que qualquer outra pessoa no departamento. Apesar de Drelis ser o chefe, muitas pessoas pensavam que ele era louco por causa de todos os livros de gráficos que mantinha. No entanto, eu achei que a análise técnica poderia ser muito eficaz. O restante dos analistas o aceitou como diretor de pesquisa, mesmo sendo muito mais jovem e com menos experiência. Uma vez que perceberam que Drelis havia tomado uma decisão e iria cumpri-la, eles aceitaram a situação.
No entanto, mais tarde no mesmo ano, Dreles deixou o banco e de repente me vi desprotegido. Eu tinha apenas 25 anos, enquanto todos os outros chefes de departamento tinham 40 e 50 anos. Assim que surgiram as notícias de que Dreles estava saindo, ocorreu uma luta pelo poder entre os chefes de departamento que disputavam seu cargo. Toda segunda-feira de manhã, eu e os outros chefes de departamento apresentávamos nossos pontos de vista ao chefe do departamento de confiança, um advogado sem experiência em investimentos. Entendeu-se que ele usaria essas apresentações como entrada para tomar uma decisão final sobre a recolocação de Dreles. Claramente, todos assumiram que eu estava fora da corrida. A crença geral era que eu teria sorte de simplesmente manter meu trabalho como diretor de pesquisa, e muito menos herdar a posição de Dreles. Como se viu, logo após a saída de Dreles, o chá do Irã foi derrubado. Aqui é onde minha inexperiência realmente valeu a pena. Quando o chá foi deposto, decidi colocar 70% de nosso dinheiro em estoques de petróleo e o restante em estoques de defesa. Esse curso de ação me pareceu tão lógico que não pensei em fazer mais nada. Na época, eu ainda não entendia a diversificação. Como diretor de pesquisa, eu tinha autoridade para permitir que apenas as recomendações favoráveis fossem apresentadas ao Comitê de Seleção de Ações e usei esse controle para restringir as apresentações em grande parte aos estoques de petróleo e defesa. Apresentei a mesma estratégia ao chefe do departamento de confiança toda segunda-feira de manhã. Não é de surpreender que os outros chefes de departamento tenham argumentado contra a minha posição apenas por ter uma visão oposta. Eles tentariam anotar qualquer coisa que eu dissesse. No entanto, há momentos em sua carreira em que tudo o que você faz é certo, e esse foi um desses momentos. Claro, agora eu nunca sonharia em colocar 70% de uma carteira em estoques de petróleo, mas na época eu não sabia melhor. Felizmente, era a posição ideal para ter, e nossa lista de seleção de ações superou o S&P 500 em múltiplos. Após cerca de 9 meses, para surpresa completa de todos, fui nomeado para assumir a posição anterior de Dreles como diretor de investimentos. Quando você saiu do banco? Em 1980, fui fazer uma apresentação em Nova York. Após a palestra, um dos membros da plateia se aproximou de mim e exclamou: "Você está em um banco. O que diabos você está fazendo em um banco?" Eu disse: "O que mais eu vou fazer? Francamente, acho que tenho sorte de estar lá, dado o nível da minha experiência." Após cerca de 2 minutos de conversa, ele perguntou: "Por que você não inicia sua própria empresa?" "Como posso fazer isso?" Eu perguntei. "Eu não tenho dinheiro." "Se você abrir sua própria firma," ele respondeu, "pagarei $10.000 por mês. Só para falar com você. Você nem precisa escrever relatórios." Para colocar isso em perspectiva, quando comecei no banco em 1977, ganhava $900 por mês. Quando fui promovido ao cargo de diretor de pesquisa, meu salário anual ainda era de apenas $23.000, e todos os analistas que me informaram estavam fazendo mais do que eu. Mesmo depois da minha moção para a posição de Dreles, eu ainda ganhava apenas cifrão 48 mil por ano. Nesse contexto, a oferta de $10.000 por mês, sem contar o dinheiro que potencialmente ganhar com a administração de fundos, parecia extremamente atraente. Imaginei que, mesmo que caísse completamente no rosto, ainda conseguiria outro emprego que pagaria mais do que estava ganhando no banco. Em fevereiro de 1981, com outro analista e uma secretária, lancei a Duquesne Capital Management. Começamos com $1 milhão sob administração, o que gerava $10.000 por ano em taxas. A maior parte de nossa receita veio do acordo de honorários de consultoria de $10.000 por mês. Começamos extremamente bem, registrando uma melhora acentuada nos estoques de baixa capitalização. Em meados de 1981, as ações estavam no topo de sua faixa de avaliação, enquanto, ao mesmo tempo, as taxas de juros haviam subido para 19%. Foi uma das situações de venda mais óbvias da história do mercado. Entramos em uma posição de caixa de 50%, que, na época, eu achava que representava um passo realmente dramático. Em seguida, fomos destruídos no terceiro trimestre de 1981. Eu não entendo como você foi eliminado se entrou em uma posição de 50% em dinheiro. Bem, fomos eliminados na posição de 50% que ainda mantivemos. Sim, mas você teria perdido apenas metade do que todos os outros. No banco, o procedimento padrão era sempre ser quase totalmente investido. Embora eu não estivesse mais trabalhando em um banco, obviamente ainda mantinha um pouco dessa mesma mentalidade. Você tem que entender que eu era incrivelmente baixa em junho de 1981. Eu estava absolutamente certo nessa opinião, mas ainda perdemos 12% durante o terceiro trimestre. Eu disse ao meu parceiro: "Isso é criminoso. Nunca nos sentimos tão fortemente sobre nada além do lado negativo desse mercado e, no entanto, acabamos caindo no trimestre." Naquele momento, mudamos nossa filosofia de investimento para que, se alguma vez sentíssemos algo de baixa no mercado, iríamos para uma posição de caixa de 100%. Durante o quarto trimestre de 1981, o mercado de ações se recuperou parcialmente. Ainda éramos extremamente pessimistas naquele momento e descartamos toda a nossa posição acionária. Colocamos 50% em dinheiro e 50% em títulos longos. Adoramos a posição comprada em títulos porque estava rendendo 15%, o Fed estava extremamente apertado e a inflação já estava caindo drasticamente. Parecia um presente. Fizemos muito bem e, em maio de 1982, nossos ativos sob gestão haviam aumentado para $7 milhões. Certa manhã, entrei no trabalho e descobri que a Drysdale Securities, nosso cliente de consultoria, estava de barriga para cima.
Liguei imediatamente para o meu contato na empresa, mas ele não estava mais lá. Percebi que tinha um problema imediato. Minha sobrecarga era de US$ 180 mil por ano e minha nova base de receita era de apenas US$ 70 mil, 1% dos US$ 7 milhões que gerenciamos. Eu não tinha ideia de como poderíamos sobreviver. Naquela época, nossa empresa possuía ativos de pouco menos de US$ 50 mil, e eu estava absolutamente convencido de que as taxas de juros estavam caindo. Peguei todo o capital da empresa e coloquei em futuros de letras T. Em 4 dias, eu perdi tudo. A ironia é que, menos de uma semana após a falência, as taxas de juros atingiram seu pico. Durante todo o ciclo. Eles nunca foram tão altos desde então. Foi quando soube que você poderia estar certo no mercado e ainda acabar perdendo se usar alavancagem excessiva. Naquela época, eu tinha um cliente que havia vendido uma empresa de software desde muito jovem. Ele havia cedido as receitas dessa venda, que eram bastante substanciais, a um corretor que perdeu metade da quantia no mercado de opções. Desesperado, esse corretor o trouxe para mim e eu acabei indo muito bem para a conta. Como se tratava de uma conta individual, enquanto todas as minhas outras contas eram pensões, na verdade, fui capaz de entrar em falência no mercado de ações. Eu também era laços longos. Ambas as posições foram muito bem, e sua conta subiu dramaticamente. Como último recurso, fui ver esse cliente para perguntar se ele poderia estar interessado em nos financiar em troca de uma porcentagem da empresa. Na época, provavelmente parecia uma das compras mais idiotas que alguém poderia fazer. Ali estava uma empresa com um patrimônio líquido negativo de US$ 40 mil e um déficit interno de US$ Item 110 mil por ano, administrado por uma pessoa de 28 anos com apenas um histórico de um ano e nenhuma reputação em particular. Eu vendi 25% da empresa por US$ 150 mil, o que achei que seria suficiente para nos manter por mais 12 meses. Um mês depois, o mercado em alta começou e, em cerca de um ano, nossos ativos sob gestão subiram para US$ 40 milhões. Acho que 1983 foi o primeiro ano em que tive um quarto em que realmente ganhei mais do que meu segredo. Tivemos um pequeno contratempo entre meados de 1983 e meados de 1984, mas a empresa continuou a se sair bem depois disso, principalmente depois que o mercado em alta decolou em 1985. Dado o sucesso de sua própria empresa comercial, por que você deixou a Dreyfus como administradora de fundos? Em 1985, conheci Howard Stein, que me ofereceu um contrato de consultoria com a Dreyfus. Ele finalmente me convenceu a me juntar oficialmente à Dreyfus como gerente de alguns de seus fundos. Eles até adaptaram novos fundos da Dreyfus para o meu estilo particular de investimento. Como parte do contrato, fui autorizado a continuar administrando o fundo do Ken. Na verdade, ainda estou administrando a do Ken hoje. Quais foram suas experiências pessoais anteriores, durante e após o colapso da Bolsa de 1987? A primeira metade do ano foi ótima porque eu estava otimista no mercado e os preços subiram. Em junho, mudei de ideia e, na verdade, fui vendida. Os 2 meses seguintes foram muito difíceis porque eu estava lutando com o mercado e os preços ainda estavam subindo. O que determinou o momento de sua mudança de alta para baixa? Foi uma combinação de vários fatores. As avaliações haviam sido exageradamente exageradas, o rendimento dos dividendos caiu para 2,6% e a relação preço/valor contábil atingiu o nível mais alto de todos os tempos. Além disso, o Fed vinha pressionando por um período de tempo. Por fim, minha análise técnica mostrou que a amplitude não existia, ou seja, a força do mercado estava concentrada principalmente nos estoques de alta capitalização, com um amplo espectro de questões bem atrás. Esse fator fez o rally parecer um golpe. Como você pode usar a avaliação no tempo? O mercado não estava exagerado em termos de avaliação há algum tempo antes de você reverter de curto para longo. Eu nunca uso a avaliação para cronometrar o mercado. Uso considerações de liquidez e análise técnica para o cronograma. A avaliação apenas me diz até que ponto o mercado pode ir quando um catalisador entra em cena para mudar a direção do mercado. O catalisador é o quê? O catalisador é a liquidez, e espero que minha análise técnica o consiga. O que estava acontecendo em termos de liquidez em 1987? O Fed vinha apertando desde janeiro de 1987, e o dólar estava caindo, o que sugeria que o Fed iria apertar um pouco mais. Quanto você ganhou na primeira metade de 1987 antes de mudar de longa para curta? Os resultados variaram dependendo do fundo. Eu estava gerenciando 5 fundos de ED diferentes na época, cada um usando um tipo diferente de estratégia. Os fundos aumentaram aproximadamente entre 40% e 85% na época em que decidi mudar para uma postura de baixa. Talvez o desempenho mais forte tenha sido o Fundo Estratégico de Investimentos Agressivos da Dreyfus, que cresceu cerca de 40% durante o segundo trimestre, o primeiro trimestre da operação do fundo. Certamente tinha sido um excelente ano até aquele momento. Muitos gerentes registram seus lucros quando estão em alta no início do ano. É minha filosofia, que foi reforçada pelo Sr. Soros, de que quando você obtém o direito de ser agressivo, deve ser agressivo. Os anos em que você começa com um grande ganho são os momentos que você deve seguir em frente. Como estava bem. Item frente do ano, senti que podia me dar ao luxo de lutar no mercado por um tempo. Eu sabia que o mercado em alta tinha que acabar, só não sabia quando. Além disso, devido à forte supervalorização do mercado, pensei que quando o mercado em alta terminasse, seria dramático. Então, suponho que você manteve sua posição vendida até que o mercado chegou ao topo alguns meses depois. Está certo?
Em 16 de outubro de 1987, o DO havia chegado ao nível de 2.200, depois de ter ultrapassado os 2.700. Eu recuperei minhas perdas anteriores na posição vendida e estava de volta aos trilhos com um ano muito lucrativo. Foi quando cometi um dos erros mais trágicos de toda a minha carreira comercial. O gráfico sugeria que havia um tremendo apoio perto de 2.200, com base em uma faixa de negociação que havia sido construída durante a maior parte de 1986. Eu tinha certeza de que o mercado se manteria nesse nível. Eu também estava jogando em uma posição de força, porque obtive lucros com minhas posições longas no início do ano e agora também estava à frente nas minhas posições curtas. Passei de um short líquido para um 130% de comprimento. Uma porcentagem maior que 100% implica o uso de alavancagem. Quando você fez essa transição? Na sexta-feira à tarde, 16 de outubro de 1987. Você mudou de posição curta para posição longa alavancada no dia anterior ao acidente. Você está brincando. Isso mesmo, e havia bastante liquidez para eu mudar de posição naquele dia. Não estou surpreso, mas estou um pouco confuso. Você indicou repetidamente que dá muito peso às informações técnicas. Com o mercado em queda livre virtual na época, a perspectiva técnica não o deixou apreensivo com o comércio. Vários indicadores técnicos sugeriram que o mercado estava sobrevendido nesse momento. Além disso, pensei que a enorme base de preços próxima ao nível de 2.200 proporcionaria um apoio extremamente forte, pelo menos temporariamente. Imaginei que, mesmo que estivesse errado, o mercado não ficaria abaixo do nível de 2.200 na segunda-feira de manhã. Meu plano era dar meia hora à posição comprada na segunda-feira de manhã e sair caso o mercado falhasse. Quando você percebeu que estava errado? Naquela tarde de sexta-feira após o fechamento, conversei com Soras. Ele disse que tinha um estudo realizado por Paul Tudor Jones que queria me mostrar. Fui ao escritório dele e ele retirou essa análise que Paul havia feito cerca de um mês ou dois antes. O estudo demonstrou a tendência histórica de um mercado de ações se acelerar, sempre que uma curva parabólica de inclinação ascendente fosse quebrada, como ocorrerá recentemente. A análise também ilustrou a correlação extremamente estreita na ação dos preços entre o mercado de ações de 1987 e o de 1929, com a conclusão implícita de que estávamos à beira de um colapso. Eu estava enjoado quando voltei para casa naquela noite. Percebi que tinha estragado tudo e que o mercado estava prestes a entrar em colapso. Foi apenas o estudo de Paul Tudor Jones que fez você perceber que estava errado. Na verdade, há um segundo elemento importante na história. No início de agosto daquele ano, recebi uma ligação de uma mulher que estava prestes a sair de férias para a França. Ela disse: meu irmão diz que o mercado está ficando fora de controle. Eu tenho que ir embora por 3 semanas. Você acha que o mercado vai dar certo até eu voltar? Tentei ser tranquilizador, dizendo a ela: o mercado provavelmente vai cair, mas não acho que isso aconteça tão rapidamente. Você pode sair de férias sem se preocupar. Você sabe quem é meu irmão? Ela perguntou. Eu não tenho ideia, respondi. Ele é Jack Dreyfus, ela me informou. Até onde eu sabia, Dreyfus estava ocupado administrando uma fundação médica e não prestara muita atenção ao mercado nos últimos 15 ou 20 anos. Na semana seguinte, Howard Stein trouxe um visitante ao meu escritório. Este é Jack Dreyfus, ele anunciou. Dreyfus usava um suéter de cardigan e foi muito educado em sua conversa. Gostaria de saber sobre o contrato futuro de S&P, disse ele. Como você sabe, não vejo o mercado há 20 anos. No entanto, tenho me preocupado muito com as conversas que tenho ouvido ultimamente quando jogo bridge. Todo mundo parece estar se gabando de todo o dinheiro que está ganhando no mercado. Isso me lembra tudo o que li sobre o mercado de 1929. Dreyfus procurava evidências de compra de margem para confirmar sua conjectura de que o mercado estava prestes a sofrer um acidente do tipo 1929. As estatísticas das ações não revelaram um nível anormalmente alto de compra de margem. No entanto, ele havia lido que as pessoas estavam usando futuros da S&P para assumir posições longas no mercado de ações com uma margem de 10%. Sua hipótese era que a atividade de compra do tipo margem estava agora entrando no futuro. Para verificar essa teoria, ele queria que eu fizesse um estudo para verificar se havia alguma compra especulativa extraordinariamente pesada de futuros de S&P. Como não tínhamos os dados prontamente disponíveis, levamos um tempo para concluir o estudo. Ironicamente, concluímos a análise na sexta-feira após o meio-dia de 16 de outubro de 1987. Basicamente, os dados mostraram que os especuladores eram consistentemente curtos até julho de 1987 e após esse ponto passaram para uma posição longa cada vez mais pesada. Fui ver Jack Dreyfus no sábado, 17 de outubro, para mostrar a ele os resultados da análise. Lembre-se, ele havia expressado todas as suas preocupações sobre o mercado em agosto. Nesse ponto, eu já estava muito chateado porque Soras havia me mostrado o estudo de Paul Tudor Jones. Dreyfus olhou para o meu escritório e disse: acho que estamos um pouco atrasados para capitalizar meus medos. Esse foi o argumento decisivo. Eu estava absolutamente convencido de que estava do lado errado do mercado. Decidi que, se o mercado abrisse acima do nível de suporte na segunda-feira de manhã, que era cerca de 30 pontos do mais baixo, e não subisse imediatamente, eu venderia minha posição inteira. Como se viu, o mercado abriu mais de 200 pontos a menos. Eu sabia que tinha que sair. Felizmente, houve um breve salto logo após a abertura, e eu pude vender toda a minha posição comprada e, na verdade, ficar vendida a descoberto. Naquela mesma tarde, 5 para as 4, Dreyfus apareceu.
Ele disse: perdoe-me por não ter lhe contado antes, mas eu já havia vendido os recursos da SIP para proteger minha exposição no mercado de ações. Quanto você vendeu? Eu perguntei. Chega, ele respondeu. Quando você ficou aquém? Eu perguntei. Oh, cerca de 2 meses atrás. Em outras palavras, ele falhou exatamente no topo. Exatamente quando eu disse à irmã para não se preocupar com um iminente topo no mercado de ações. Ele perguntou: você acha que eu deveria cobrir minha posição curta aqui? Nesse ponto, embora o Dow já tivesse caído 500 pontos para quase 1.700, os futuros estavam sendo negociados em um nível equivalente a um Dow de 1.300. Eu disse: Jack, você tem que cobrir a posição aqui. Os futuros da SIP estão sendo negociados com um desconto de 4.500 pontos com base no Dow. Ele olhou para mim e perguntou: o que é um desconto? Então ele cobriu sua posição naquele momento. Ele com certeza fez, bem no mínimo absoluto. Voltando à sua carreira, por que você deixou o Dreyfus? Senti que estava administrando muitos fundos, 7 na época em que saí. Além da administração atual, cada fundo também exigia compromissos de palestras e outras atividades. Por exemplo, cada fundo realizou 4 reuniões do conselho por ano. Como você pôde encontrar tempo para fazer tudo isso? Não pude, por isso saí. Durante todo esse período, eu conversava com Soros continuamente. Quanto mais eu falava com ele, mais eu começava a perceber que tudo que as pessoas tinham me dito sobre ele estava errado. O que eles te disseram? Havia todas essas histórias sobre rotatividade na empresa. George tinha uma reputação de pagar bem as pessoas, mas depois demiti-las. Sempre que mencionei que Soros havia tentado me contratar, meus mentors no negócio me aconselhavam a não ir. Soros realmente começou a se referir a mim como seu sucessor antes de eu ingressar na empresa. Quando fui à casa de Soros para ser entrevistado, seu filho me informou que eu era seu 10º sucessor. Nenhum dos outros durou muito tempo. Ele achou histérico. E quando cheguei ao escritório de Soros no dia seguinte, todos os funcionários se referiram a mim como o sucessor. Eles também pensaram que era muito engraçado. Você pensou em simplesmente voltar e administrar seu Duquesne Fund em tempo integral depois de deixar a Dreyfus? Essa foi certamente uma opção. De fato, os ativos sob gestão da Duquesne haviam crescido tremendamente sem nenhum marketing, simplesmente por causa de toda a publicidade que recebi do forte desempenho dos fundos da Dreyfus. Por que você não seguiu esse caminho? Simplesmente, porque George Soros se tornara meu ídolo. Ele parecia ter cerca de 20 anos à minha frente na implementação da filosofia de negociação que eu havia adotado, manter um grupo principal de ações por muito tempo e um grupo principal com ações a descoberto e depois usar a alavancagem para negociar futuros, títulos e moedas de SIP. Eu aprendi uma quantidade tremenda apenas nas minhas conversas com Soros. Eu pensei que era uma situação a não perder. A pior coisa que poderia acontecer era que eu iria me juntar a Soros e ele me demitiria em um ano. Nesse caso, eu teria recebido o último capítulo da minha educação e ainda teria a opção de administrar Duquesne. Na melhor das hipóteses, tudo daria certo. Seu relacionamento com Soros mudou depois que você começou a trabalhar para ele. Os primeiros 6 meses do relacionamento foram bastante difíceis. Embora tivéssemos filosofias comerciais semelhantes, nossas estratégias nunca se encaixavam. Quando eu comecei, ele seria o treinador, e ele era um treinador agressivo. Na minha opinião, George Soros é o maior investidor que já existiu. Mas mesmo ser treinado pelo maior investidor do mundo é um obstáculo, e não uma ajuda, se ele o envolver ativamente o suficiente para quebrar seu ritmo de negociação. Você simplesmente não pode ter 2 cozinheiros na cozinha, isso não funciona. Parte disso foi minha culpa, porque ele faria recomendações e eu ficaria intimidado. Afinal, como você discorda de um homem com um histórico como o dele? Os eventos vieram à tona em agosto de 1989, quando Soros vendeu uma posição de bônus que eu havia assumido. Ele nunca tinha feito isso antes. Para piorar as coisas, eu realmente tinha uma forte convicção sobre o comércio. Escusado será dizer que fiquei bastante chateado. Nesse ponto, tivemos nossa primeira discussão sobre tudo. Basicamente, Soros decidiu que ele ficaria fora do meu cabelo por 6 meses. Francamente, eu não estava muito otimista quanto ao arranjo, porque pensei que ele estava tentando fazer isso o tempo todo, mas era simplesmente incapaz disso. A situação foi salva, no entanto, pelos eventos que esquentaram na Europa Oriental no final de 1989. Como você deve saber, transformar a Europa Oriental e a União Soviética de sistemas comunistas em sistemas capitalistas tem sido o principal empreendimento de Soros nos últimos anos. Ele criou fundações em 11 países para ajudar a alcançar esse objetivo. Com George fora na Europa Oriental, ele não podia se intrometer, mesmo que quisesse. Tudo começou a se reunir naquele momento. Não apenas eu estava negociando por conta própria, sem nenhuma interferência, mas a mesma situação na Europa Oriental levou ao meu primeiro negócio verdadeiramente importante para o Quantum Fund de Soros. Nunca tive mais convicção em relação a nenhum comércio do que no lado comprido do marco alemão quando o muro de Berlim caiu. Uma das razões pelas quais eu fui tão otimista no marco alemão foi uma teoria radical da moeda proposta por George Soros em seu livro The Alchemy of Finance. Sua teoria era que, se um enorme déficit fosse acompanhado por uma política fiscal expansionista e uma política monetária rígida, a moeda do país realmente aumentaria. O dólar forneceu um caso de teste perfeito no período 1981-84. Na época, o consenso geral era de que o dólar cairia por causa do enorme déficit orçamentário. No entanto, como o dinheiro foi atraído para o país por uma política monetária rígida, o dólar realmente subiu acentuadamente.
Quando o Muro de Berlim desabou, era uma daquelas situações que eu podia ver tão claras quanto o dia. A Alemanha Ocidental estava prestes a sofrer um enorme déficit orçamentário para financiar a reconstrução da Alemanha Oriental. Ao mesmo tempo, o Bundesbank não toleraria nenhuma inflação. Fui de cabeça para o marco alemão. Acabou sendo um comércio fantástico. Qual a posição que você ocupou? Cerca de US$ 2 bilhões. Você teve alguma dificuldade em colocar uma posição desse tamanho? Não, eu fiz isso em alguns dias. Além disso, colocar a posição foi facilitada pelo sentimento geralmente de baixa na época. O marco alemão realmente caiu durante os primeiros 2 dias após a queda do muro, porque as pessoas pensavam que as perspectivas de um déficit crescente seriam negativas para a moeda. Algum outro negócio importante vem à mente? Estou particularmente interessado no seu raciocínio para negociar. No final de 1989, fiquei extremamente pessimista no mercado de ações japonês por várias razões. Primeiro, em um gráfico de vários anos, o índice Nikkei alcançou um ponto de superextensão que, em todos os casos anteriores, levou a vendas ou, na pior das hipóteses, uma consolidação lateral. Segundo, o mercado parecia estar em uma enorme fase especulativa de expansão. Finalmente, e mais importante, 3 vezes mais importante do que tudo o que acabei de dizer, o Banco do Japão começou a apertar dramaticamente a política monetária. Aqui está o que o mercado de títulos japonês estava fazendo ao mesmo tempo. Druckenmiller me mostra um gráfico que mostra que, ao mesmo tempo em que o índice Nikkei estava atingindo recordes, o mercado de títulos japonês estava despencando. A falta do mercado de ações japonês naquela época era apenas o melhor negócio de risco/recompensa que eu já havia visto. Como você se saiu no início da guerra aérea contra o Iraque, quando o mercado de ações dos Estados Unidos decolou abruptamente de cabeça para baixo e nunca olhou para trás? Você era baixo porque o mercado estava em uma tendência de baixa primária antes desse ponto. Se sim, como você lidou com a situação? Entrei em 1991 com posições que não poderiam ser mais mal adaptadas aos movimentos de preços de mercado que ocorreram nos meses seguintes. Eu estava com aproximadamente US$ 3 bilhões nos mercados de ações dos Estados Unidos e do Japão e também nos mercados de títulos dos Estados Unidos e do mundo. Comecei a mudar minha opinião de mercado durante as 2 primeiras semanas de 1991. No caminho, o pessimismo em relação ao mercado de ações dos Estados Unidos se tornou extremo. Todo mundo estava falando sobre como o mercado iria craterar se os Estados Unidos entrassem em guerra contra o Iraque. Além disso, a largura não estava lá. Embora o índice Dow Jones tenha caído para uma nova baixa recente, apenas 80 das 1.700 ações da Bolsa de Nova York haviam atingido novos mínimos. Em 13 de janeiro, eu já havia coberto minha posição futura de compra e venda de ações, mas ainda era uma ação curta. Naquele dia, conversei com Paul Tudor Jones, que acabara de voltar de participar de uma mesa redonda patrocinada por Barros. Ele me disse que 8 dos 8 gestores financeiros participantes disseram que estavam ocupando sua posição de caixa mais alta em 10 anos. Jamais esquecerei que o S&P estava próximo de 310 e Paul disse, 340 é um chip chat. Eu já estava ficando otimista, mas essa conversa deu iniciada à guerra, o mercado tinha que subir, porque todo mundo já havia vendido. Por que você não esperou até a guerra começar antes de começar a comprar? Porque todo mundo estava esperando para comprar depois que a guerra começou. Eu pensei que era necessário começar a comprar antes do prazo de 15 de janeiro estabelecido pelos Estados Unidos. Você mudou completamente de curta para longa antes da grande manifestação na manhã seguinte ao início da guerra aérea. Eu participei do Duquesne Fund porque era mais flexível. No Quantum Fund de Soras, trocamos nossa posição futura de S&P de curta para longa, mas ainda tínhamos uma enorme posição curta em ações reais. Grande parte dessa posição estava no banco e nos estoques imobiliários, difíceis de cobrir. Demoramos alguns dias após o início da guerra. Como você se saiu depois que a fumaça desapareceu? Por incrível que pareça, acabamos tendo um janeiro até depois do mês, com uma posição vendida em US$ 3 bilhões em ações em todo o mundo, uma posição vendida em US$ 3 bilhões no dólar versus o marco alemão e uma grande posição vendida nos Estados Unidos e títulos japoneses, os quais provaram ser as posições erradas exatas a serem mantidas. Por que você tinha uma posição vendida tão grande no dólar versus o marco alemão? Esta era a mesma posição que mantivemos por mais de um ano desde a queda do Muro de Berlim. A premissa básica do comércio era que os alemães aderissem a uma política fiscal expansionista combinada e política monetária rígida, uma combinação otimista para sua moeda. O que fez você abandonar essa posição? Havia 2 fatores. Primeiro, o dólar foi apoiado por compras em refúgios seguros durante a guerra dos Estados Unidos com o Iraque. Uma manhã, houve uma notícia que Hussein capitularia antes do início da guerra terrestre. O dólar deveria ter vendido fortemente contra o marco alemão no noticiário, mas caiu apenas um pouco. Eu cheirei um rato. Um segundo fator foi a conversa de que a Alemanha iria aumentar impostos. Em outras palavras, eles iriam reverter sua política fiscal expansionista, o que eliminaria, em primeiro lugar, uma das principais razões para termos comprado o marco alemão. Em uma manhã, compramos cerca de US$ 3,5 bilhões contra o marco alemão. Os Estados Unidos estão passando por uma recessão prolongada e um sentimento extremamente negativo do consumidor na época desta entrevista, em dezembro de 1991. Você tem alguma opinião sobre as perspectivas econômicas de longo prazo para o país? Na minha opinião, os anos 80 foram uma repetição ridícula dos anos 20. Construímos a relação dívida/PNB para níveis insustentáveis.
Fiquei mais convencido sobre a seriedade do problema com todas as aquisições alavancadas do final dos anos 80, o que tornou a situação geral da dívida cada vez pior. Eu nunca acreditei que a atual crise econômica fosse uma recessão, eu sempre o vi como uma liquidação da dívida, que algumas pessoas chamam de depressão. Não se trata apenas de uma recessão de 2/4. É um problema em que você acumula anos de dívida, que atuam como depressores da economia até que ela se resolva por um longo período de tempo. Uma liquidação da dívida tende a durar anos. Dada a sua visão muito negativa de longo prazo da economia dos Estados Unidos, você está mantendo uma posição comprada importante em títulos. Demorei até o final de 1991. No entanto, um rendimento atraente deve ser a última razão para a compra de títulos. Em 1981, o público vendeu títulos fortemente, dando um retorno de 15% por 30 anos, porque não resistiram a 21% dos rendimentos de curto prazo. Eles não estavam pensando no longo prazo. Agora, como as taxas do mercado monetário são de apenas 4,5%, o mesmo público pobre volta a comprar títulos, emprestando efetivamente 7,5% por 30 anos a um governo com déficit de US$ 400 bilhões. A situação atual é apenas o inverso de 1981. Em 1981, o público deveria ver Volcker elevando as taxas de curto prazo para 21% como um movimento muito positivo, o que reduziria a inflação a longo prazo e elevaria os preços de títulos e ações. Em vez disso, foram atraídos pelos altos rendimentos de curto prazo. Por outro lado, agora com a economia em declínio, o déficit crescente e a administração e o Fed em estado de pânico, o público deve ter cuidado com o risco de manter títulos de longo prazo. Em vez disso, as mesmas pessoas que venderão seus títulos em 1981 a taxas de 15% agora as compram de volta a 7,5%, porque não tem nada melhor a ver com seu dinheiro. Mais uma vez, eles não estão focando no longo prazo. Seu desempenho a longo prazo superou em muito a média da indústria. A que você atribui seu histórico superior? George Soros tem uma filosofia que eu também adotei: a maneira de gerar retornos a longo prazo é através da preservação do capital e dos home runs. Você pode ser muito mais agressivo quando obtém bons lucros. Muitos gerentes, uma vez acima dos 30% ou 40%, reservam seu ano, ou seja, negociam com muito cuidado pelo restante do ano, para não comprometer o retorno muito bom que já foi realizado. A maneira de obter retornos verdadeiramente de longo prazo é superá-lo até que você suba 30% ou 40% e, se você tiver as convicções, siga por 100% no ano. Se você conseguir reunir alguns anos de quase 100% e evitar anos em queda, poderá obter retornos de longo prazo realmente excelentes. O que mais você aprendeu com Soros? Eu aprendi muitas coisas com ele, mas talvez o mais significativo seja que não é importante se você está certo ou errado, mas quanto dinheiro você ganha quando está certo e quanto você perde quando está errado. As poucas vezes em que Soros me criticou foi quando eu estava realmente certo no mercado e não maximizei a oportunidade. Como exemplo, logo depois de começar a trabalhar para Soros, fiquei muito abatido com o dólar e coloquei uma posição comprada em alta contra o marco alemão. A posição começou a ir a meu favor, e eu senti bastante orgulhoso de mim mesmo. Soros entrou no meu escritório e conversamos sobre o assunto. Quão grande é a sua posição? Ele perguntou. $1 bilhão, respondi. Você chama isso de posição? Ele disse com desdém. Ele me incentivou a dobrar minha posição. Eu fiz, e o comércio foi dramaticamente mais a nosso favor. Soros me ensinou que, quando você tem uma tremenda convicção em uma profissão, precisa seguir a jugular. E tem preciso coragem para ser um porco. É preciso coragem para obter lucro com enorme alavancagem. No que diz respeito a Soros, quando você está certo em alguma coisa, não pode possuir o suficiente. Embora eu não estivesse na Soros Management na época, ouvi dizer que antes da reunião do Plaza Accord no outono de 1985, outros comerciantes do escritório estavam pegando carona com George e, portanto, demoraram muito tempo para ir à reunião. Quando o iene abriu 800 pontos mais altos na manhã de segunda-feira, esses traders não conseguiram acreditar no tamanho de seus ganhos e começaram a lucrar com ansiedade. Supostamente, George saiu correndo pela porta, instruindo os outros comerciantes a parar de vender o iene, dizendo a eles que ele assumiria a posição deles. Enquanto esses outros comerciantes estavam se parabenizando por terem tido o maior lucro de suas vidas, Soros estava olhando para o cenário geral. O governo havia acabado de lhe dizer que o dólar iria cair no próximo ano, então por que ele não deveria ser um porco e comprar mais ienes? Soros também é o melhor tomador de perdas que eu já vi. Ele não se importa se ganha ou perde em uma negociação. Se um negócio não funcionar, ele está confiante o suficiente sobre sua capacidade de vencer em outros negócios e pode facilmente se afastar da posição. Há muitos sapatos na prateleira, use apenas os que se encaixam. Se você é extremamente confiante, sofrer uma perda não o incomoda. Como você lida com a pressão de gerenciar um portfólio de bilhões de dólares? Estou muito menos nervoso com isso agora do que há alguns anos atrás. O mais maravilhoso de nossos negócios é que ele é líquido e você pode limpar a lousa em qualquer dia. Enquanto eu estiver no controle da situação, ou seja, desde que eu possa cobrir minhas posições, não há razão para ficar nervoso. Segundo Druckenmiller, o desempenho superior requer dois elementos principais: preservação de capital e home runs. O primeiro princípio foi bastante divulgado, mas o segundo é muito menos apreciado. Do ponto de vista do portfólio, Druckenmiller está dizendo que, para realmente se destacar, você deve tirar o máximo proveito das situações em que está bem à frente e com uma mão quente. Esses são os momentos para realmente pressionar, não descansar sobre os louros.
Grandes recordes são obtidos evitando anos perdidos e conseguindo obter alguns anos de ganho com 2 dígitos ou 3 dígitos. Em uma base comercial individual, optar por home runs significa realmente aplicar alavancagem nessas circunstâncias pouco frequentes, quando você tem uma confiança tremenda. Como Druckenmiller coloca, é preciso coragem para ser um porco. Outra lição importante a ser tirada desta entrevista é que, se você cometer um erro, responda imediatamente. Druckenmiller cometeu o incrível erro de passar de pouco para 130% no mesmo dia anterior ao massivo colapso das ações em 19 de outubro de 1987, mas terminou o mês com um ganho líquido. Quando ele percebeu que estava errado, ele liquidou toda a sua posição comprada durante a primeira hora de negociação em 19 de outubro e na verdade ficou aquém. Se ele tivesse menos mente aberta, defendendo sua posição original quando confrontado com evidências contrárias, ou tivesse procrastinado para ver se o mercado se recuperaria, ele teria sofrido uma perda tremenda. Em vez disso, ele realmente teve um pequeno lucro. A capacidade de aceitar verdades desagradáveis, isto é, ações ou eventos de mercado contrários à posição de alguém, e responder decisivamente e sem hesitação é a marca de um grande profissional. Embora Druckenmiller empregue análise de avaliação e acredite ser importante avaliar a extensão de um possível movimento futuro dos preços quando a atual tendência do mercado reverter, ele enfatiza que essa abordagem não pode ser usada no momento certo. As principais ferramentas que a Druckenmiller aplica ao timing do mercado amplo são a análise de liquidez e a análise técnica. Ao avaliar ações individuais, Druckenmiller lembra os conselhos de seu primeiro chefe, que o fez perceber que o passo inicial de qualquer análise é determinar os fatores que fazem uma determinada ação subir ou descer. As especificidades variam para cada setor de mercado e, às vezes, até dentro de cada setor. Todo o estilo de negociação da Druckenmiller é contrário à ortodoxia da administração de fundos. Não há razão lógica para um investidor, ou gestor de fundos, deve ser quase totalmente investido em ações em todos os momentos. Se a análise de um investidor aponta para a probabilidade de um mercado em baixa iminente, ele ou ela deve passar inteiramente para o caixa e, possivelmente, até para uma posição líquida vendida. Lembre-se da frustração de Druckenmiller por ser extremamente pessimista em meados de 1981, absolutamente correto em sua previsão e ainda perdendo dinheiro, porque na época ele ainda estava apegado à ideia de que um gerente de ações tinha que ter uma rede longa o tempo todo. Há pouca dúvida de que os ganhos de longo prazo de Druckenmiller seriam dramaticamente mais baixos e seus rebaixamentos de capital seriam significativamente maiores se ele se restringisse ao lado mais longo do mercado de ações. A flexibilidade do estilo de Druckenmiller, indo curto e longo e também diversificando para outros grandes mercados globais, por exemplo, títulos e moedas, é obviamente um elemento-chave do seu sucesso. A rainha no xadrez, que pode se mover em todas as direções, é uma peça muito mais poderosa que o peão, que só pode avançar. Uma verdade básica do mercado, ou, talvez mais precisamente, uma verdade básica sobre a natureza humana, é que você não pode vencer se tiver que vencer. O mergulho de Druckenmiller nos contratos futuros de letras tem uma tentativa desesperada de salvar sua empresa da ruína financeira é um exemplo clássico. Mesmo que ele tenha comprado contratos futuros de letras T dentro de uma semana do seu recorde histórico, você não pode escolher uma negociação muito melhor do que isso, ele perdeu todo o seu dinheiro. A própria necessidade de vencer envenenou o comércio, nesse caso, por meio de alavancagem excessivamente excessiva e falta de planejamento. O mercado é um mestre severo que raramente tolera o descuido associado aos negócios nascidos de desespero. Richard Driehaus. A arte do investimento inferior. Item Richard H. Driehaus ficou viciado no mercado de ações como um miúdo, e seu entusiasmo para o mercado nunca foi sinalizado desde então. Ainda na adolescência, Driehaus descobriu a loucura de seguir as recomendações de colunistas financeiros. Como resultado, ele decidiu educar-se devorando todos os boletins de notícias e revistas financeiras que encontrou na biblioteca da filial local. Foi durante esses anos de infância que ele começou a desenvolver a filosofia básica do mercado que serviria como o núcleo de sua abordagem nos últimos anos como analista de valores mobiliários e gerente de portfólio. Após a formatura, Driehaus partiu para encontrar um emprego relacionado ao mercado e conseguiu uma vaga como analista de pesquisa. Embora ele gostasse do trabalho, ficou frustrado ao ver suas melhores recomendações ignoradas pela força de vendas. Driehaus teve sua primeira chance de gerenciar dinheiro em 1970 enquanto trabalhava no departamento de comércio institucional da A.G. Becker. Para sua surpresa agradável, Driehaus descobriu que suas ideias comerciais eram ainda melhores na prática do que ele ousava acreditar. Em seus 3 anos como gerente na A.G. Becker, ele foi classificado no top 1% de todos os gerentes de portfólio pesquisados pelo Becker Fund Valuation Service, o maior serviço de classificação de fundos da época. Depois de deixar a A.G. Becker, Driehaus trabalhou como diretor de pesquisa para Malene, Wells & Company e, em seguida, Jessup e Lamont, antes de iniciar sua própria empresa em 1980. Durante os 12 anos desde 1980, Driehaus obteve uma média de um retorno anual superior a 30%, líquido das taxas de corretagem e administração, quase o dobro do S&P 500, retorno de 16,7% no mesmo período. O S&P 500, no entanto, não é o benchmark apropriado, pois a Driehaus se concentra em ações de capitalização reduzida. Caso você ache que o desempenho superior da Driehaus está relacionado ao melhor desempenho das ações de baixa capitalização, observe que o índice Russell 2000, que acompanha o desempenho das 1.001 às 3.000 maiores empresas americanas, um grupo representativo das ações da Driehaus, carteira, subiu apenas 13,5%, acumulado anualmente, durante o mesmo período de 12 anos.
$1 investido no índice Russell em 1980 teria valido US$ 4,56 no final de 1991. $1 investido no Small Cap Fund da Driehaus teria crescido para US$ 24,65 durante o mesmo período. Embora o principal veículo de investimento de Driehaus tenha sido ações de pequeno capital, ele ampliou seu escopo para incluir também outros tipos de fundos. Ele gosta particularmente do conceito subjacente ao seu fundo de parceria Bull and Bear. Este fundo procura remover o impacto da tendência geral do mercado de ações, equilibrando aproximadamente as posições longas e curtas continuamente. Em outras palavras, a exposição direcional do mercado do fundo é quase nula o tempo todo, com desempenho totalmente dependente da seleção individual de ações. Nos primeiros 2 anos de operação, 1990 e 1991, esse fundo obteve retornos anuais consecutivos de 67% e 62%, antes de um pagamento de taxa de incentivo de 20%, com apenas 3 dos 24 meses registrando uma perda, a maior sendo apenas 4%. Ao longo dos anos, a filantropia se tornou uma força cada vez mais importante na vida de Driehaus. Em 1984, ele fundou a Richard H. Driehaus Foundation com uma contribuição de US$ 1 milhão em ações da TCBY, o melhor iogurte do país. Originalmente este não pode ser iogurte. Ele gerencia os fundos da fundação, distribuindo 5% do patrimônio total anualmente para uma variedade de instituições de caridade. No final de 1991, a capitalização da fundação havia aumentado para aproximadamente US$ 20 milhões. Eu conheci Driehaus em uma de suas viagens periódicas a Nova York para um leilão de arte. A entrevista foi realizada durante um café da manhã descontraído, aparentemente muito descontraído no que diz respeito aos funcionários, na cavernosa sala de jantar de um hotel no centro da cidade. Eventualmente, passamos a continuar a entrevista em um lounge tranquilo em um hotel próximo, onde as paredes com painéis de madeira escuras do chão ao teto e os acessórios antigos proporcionavam uma atmosfera centenária. Quando você se interessou pela bolsa de valores? Quando eu tinha 13 anos, decidi investir US$ 1.000 economizados na minha rota de jornal no mercado de ações. Meus primeiros investimentos, guiados por recomendações de colunistas e corretores financeiros, tiveram um desempenho ruim. Eu pensava que, se seguisse o conselho dos profissionais, ganharia dinheiro. Achei a experiência muito desanimadora. Decidi tentar descobrir o que fazia os preços das ações se moverem. Comecei a frequentar a biblioteca local regularmente e a ler vários periódicos financeiros e boletins. Uma carta que teve um impacto particularmente forte em mim foram as empresas de crescimento mais rápido dos Estados Unidos, de John Herald. O que lhe atraiu nessa carta? Foi a minha carta favorita por 2 motivos. Primeiro, ele me mostrou o sucesso que poderia ser alcançado com a compra de ações em crescimento. Herald tinha ações em seu boletim que ele recomendara 10 anos antes, que eram 10 e 20 vezes maiores. Foram movimentos incríveis para mim. Segundo, a abordagem de Herald de se concentrar no crescimento dos lucros fazia muito sentido para mim. Parecia lógico que, se os ganhos de uma empresa aumentassem por um longo período de tempo, o preço das ações tivesse que ir na mesma direção. Em seu boletim informativo, Herald exibiu gráficos que sobrepuseram o preço de uma ação e seus ganhos em um período de 10 anos, com os 2 gráficos mostrando um crescimento dramático. Esses gráficos, que basicamente demonstraram que o preço de uma ação estava em harmonia com seu crescimento de lucros a longo prazo, tornaram-se uma imagem muito poderosa para mim. Seu primeiro mercado de trabalho foi relacionado. Sim. Depois da faculdade, consegui um emprego como analista de valores mobiliários de uma pequena corretora do Centro-Oeste. Para minha consternação, descobri que muitas das minhas recomendações nunca foram implementadas nas carteiras dos clientes. Por que foi isso? Porque os múltiplos de P/ e as proporções de preços para ganhos eram muito altos. Muitas das melhores ações de crescimento têm múltiplos altos e são psicologicamente difíceis de comprar. Se os corretores não foram desligados pelo alto P/S, seus clientes foram. Além disso, percebi que muitos corretores não eram gerentes de portfólio, mas eram principalmente orientados para vendas. Achei muito desanimador que muitas das minhas melhores recomendações não estivessem sendo utilizadas. Após cerca de 2 anos, deixei a empresa para ingressar no departamento comercial institucional da A.G. Becker, que na época era uma força muito forte nos negócios de corretagem do Centro-Oeste. Publiquei minha própria carta de recomendação interna para os clientes desse departamento. A gerência da empresa começou a perceber que minhas recomendações estavam superando significativamente as ações de suas outras carteiras, bem como suas próprias recomendações de pesquisa. No início de 1970, eles me deram aproximadamente US$ Item 400 mil do fundo de participação nos lucros da A.G. Becker para administrar pessoalmente. Esta foi minha primeira oportunidade de implementar minha filosofia de investimento. Eu estava exaltado. Você achou que havia diferenças entre realmente gerenciar dinheiro e simplesmente fazer recomendações? Não, na verdade não. No entanto, o período em que comecei a gerenciar essa conta coincidiu com um mercado em baixa de ações. Consequentemente, tive que sofrer algumas perdas grandes e precoces. Este é um bom exemplo de por que você precisa ter fé em sua abordagem para ter sucesso. Por exemplo, uma das primeiras ações que comprei foi a BNDEG, que comprei por US$ 37. As ações caíram para US$ 22, mas depois no mercado altista de 1971 a 72, subiram 10 vezes. Você segurou as ações por toda essa jogada? Não, infelizmente não. Cerca de um ano depois, eu estava em uma viagem de negócios e liguei para o meu escritório para verificar minhas ações.
Descobri que BNDEG subiu US 5 dólares naquele dia, atingindo uma nova alta de US 47 dólares. Decidi ter meus lucros, com a ideia de comprar as ações mais tarde. BNDEG então continuou a subir diretamente para uma alta de US 240 dólares no próximo ano. Essa experiência me ensinou que não é tão fácil comprar de volta um bom estoque depois que você o vender. Reforçou a ideia de que há grande vantagem e conforto em ser um investidor de longo prazo. No entanto, entendo que seu período médio de permanência tende a ser significativamente mais curto que o da maioria dos outros gerentes de caixa. Por que é que? Embora muitas das ações de nossos portfólios sejam mantidas por um período muito longo, se estiverem indo bem, você deve estar disposto a entregar seu portfólio com mais frequência do que a norma convencional para obter um desempenho superior. Eu sempre procuro o melhor desempenho potencial no momento atual. Mesmo que eu ache que uma ação que possuo aumentará, se eu acreditar que outra ação terá um desempenho significativamente melhor nesse meio tempo, mudarei. Em outras palavras, você quer o cavalo mais rápido, mesmo que seu primeiro cavalo ainda esteja trotando na direção certa. Sim, mas ainda mais importante, quero ter certeza de que disso do cavalo se ele começar a seguir na direção errada. A maioria das pessoas acredita que alta rotatividade é arriscada, mas acho exatamente o oposto. A alta rotatividade reduz o risco quando é o resultado de uma série de pequenas perdas para evitar maiores perdas. Não mantenho ações com fundamentos ou padrões de preços em deterioração. Para mim, esse tipo de rotatividade faz sentido. Reduz o risco, isso não. Aumenta. Quanto tempo você ficou com a AG Becker? Saí no outono de 1973 para me tornar diretor de pesquisa da Malene Wells & Company, uma pequena corretora regional. Eles deram dinheiro para você gerenciar. Não, mas a AG Becker me permitiu continuar gerenciando a conta que eu havia negociado por eles. Além disso, a mulher que reconciliou os negócios no escritório da AG Becker viu que eu era bom em escolher ações. Ela me deu US 104 mil dólares do seu próprio dinheiro para administrar, o que constituiu a maioria de seus ativos líquidos. Pelo que me lembro, o final de 1973 teria sido um momento particularmente ruim para iniciar uma conta de ações. Está certo? O mercado em baixa de 1973 a 74 foi o pior declínio desde a década de 1930. Você foi totalmente investido. Sim? Então, suponho que a conta deve ter sofrido um grande impacto. No pior momento, acredito que os US 104 mil dólares caíram para menos de US 60 mil dólares. A confiança do seu cliente já foi flagrada. Essa é a beleza disso. Sua confiança nunca vacilou. Ela tinha forças para ficar. De fato, ela ainda está comigo hoje. Sempre serei grato a ela por continuar comigo quando jovem e não comprovada. Quanto vale a conta dela hoje? A conta agora chega a US 5,8 milhões de dólares, e isso é depois dos impostos. Isso realmente funciona. Alguma negociação se destaca em sua longa história de negociação. Minha maior posição na história foi a Home Shopping Network HSN, que comprei em 1986. Ouvi falar sobre as ações de um de meus analistas que eu havia enviado a uma conferência de televisão a cabo várias semanas antes de a empresa abrir seu capital. Como você provavelmente sabe, a Home Shopping Network vende mercadorias de baixo preço, roupas, joias etc., pela televisão a cabo. Eles haviam iniciado o empreendimento cerca de um ano antes da oferta e, nos primeiros 6 meses, haviam vendido US 64 milhões de dólares em mercadorias e arrecadado US 7 milhões de dólares totalmente tributados. Esses foram os melhores resultados que eu já havia visto em uma nova empresa. Melhor ainda, a empresa ainda tinha um potencial incrível. No momento da oferta, eles estavam alcançando apenas um número limitado de subscritores, mas estavam adicionando novos assinantes muito rapidamente. Os sistemas de cabo gostaram do serviço porque obtiveram parte dos lucros, por isso. Foi fácil para o HSN ser escolhido pelas novas redes de cabo. Você comprou as ações na oferta inicial. Eu gostaria de poder ter, mas era muito difícil fazer um balanço do negócio. Acredito que conseguimos apenas 100 ações. O preço de oferta foi de US 18 dólares por ação e o primeiro negócio foi de US 40 dólares. Eu comprei a maior parte da minha posição em uma faixa entre os 40 dólares e os 50 dólares. Não foi difícil comprar as ações quando estavam em alta. Não, porque o crescimento foi tremendo, a empresa estava ganhando muito dinheiro e o potencial da época parecia aberto. Na verdade, eu me senti muito bem comprando ações nesses níveis. Dentro de 5 meses, o estoque estava em US 100 dólares. Durante esse período, a empresa continuou a construir sua base de assinantes e até comprou estações de televisão para alcançar mais telespectadores. As receitas e ganhos permaneceram muito fortes. Quanto tempo você manteve as ações? No início de 1987, as ações haviam atingido US 200 dólares. Enviei meu analista para a Flórida para uma reunião de investidores organizada pela empresa. Embora a gerência tenha sido muito otimista, na reunião eles admitiram que quase todo o crescimento vinha de novos assinantes e que o crescimento nas taxas de pedidos dos clientes nos sistemas a cabo existentes não era tão grande. Nessa época, as ações também começaram a quebrar tecnicamente. Era tudo o que eu precisava. Vendi as ações de forma agressiva e eliminei toda a minha posição nas próximas semanas. Algum outro exemplo de seleção de ações que exemplifique seu estilo de investimento? Um exemplo recente é o US Cerdica USS. Embora agora o USS tenha se tornado um favorito institucional, tive a sorte de descobrir essa história no final de 1989, antes de realmente decolar.
Naquela época, o USS ainda não possuía as excelentes características de estoque que mais tarde mostrou em 1990 e 1991, vendas e ganhos, alta força relativa e patrocínio institucional. Mas tinha uma história fundamental muito poderosa. Ele havia desenvolvido o melhor pipeline de produtos cirúrgicos não invasivos, um setor inovador que eu pensava que se tornaria o mercado médico de crescimento mais rápido dos anos 90. O USS é provavelmente um bom exemplo do que tento fazer porque a chave para comprar essas ações foi o reconhecimento precoce do mercado de cirurgias não invasivas. Esse novo procedimento não foi amplamente coberto por Wall Street em 1989. Não tinha muito a ver com o que chamo de micro-fatores do cérebro esquerdo, que seriam taxas de crescimento, múltiplos, margens e assim por diante. Esse estoque era uma história de cérebro direito, macro. Você tinha que apreciar o potencial desse mercado antes que os números chegassem com tanta força. O Danek Group DNKG, um fabricante de implantes espinhais, é outro bom exemplo. Comecei a comprar a DNKG assim que ela foi aberta em maio de 1991. Tinha tudo o que eu procurava em um estoque em crescimento, acelerando receitas e ganhos e produtos proprietários em um mercado em rápida expansão. Melhor ainda, do ponto de vista comercial, a DNKG era uma empresa forte de produtos médicos em um momento em que o mercado mal podia esperar para comprar essas questões. Qualquer coisa relacionada à saúde estava se movendo em 1991, e a DNKG participou vigorosamente dessa mudança, explodindo de US$ 19 para US$ 43 durante seus primeiros 3 meses após a abertura de capital. Mas então começou a circular um boato de que o DNKG iria ter algum problema no FDA. Embora essa notícia não tenha fundamento, as ações quebraram de US$ cifrão 43 para US$ 34 em apenas alguns dias. Esta foi a minha segunda maior posição. Normalmente, vendo uma parte da minha posição quando há um problema, e os problemas no FDA certamente se qualificam como um grande problema. Mas, neste caso, eu simplesmente não acreditei nos boatos, e as ações médicas estavam em forte demanda no mercado, então fiquei com minha posição total. Essa foi a decisão certa, já que o DNKG não apenas se recuperou, mas também atingiu novos máximos, ultrapassando US$ 60 no final de 1991. Nesse caso, a chave para ganhar dinheiro com as ações era negociar a posição adequadamente. Algumas decisões de gerenciamento de portfólio são orientadas para o investimento e outras orientadas para o comércio. Esta foi uma decisão comercial. Além disso, eu poderia ter tomado uma decisão diferente se outros fatores fossem diferentes. Por exemplo, se o mercado não estivesse forte, ou se o grupo de produtos médicos estivesse enfraquecendo, eu poderia ter vendido toda a posição. Existem muitas entradas diferentes que podem afetar uma decisão e não existem regras de decisão universais. Alguma outra história de caso ilustrativa. Outra empresa interessante foi a Blockbuster Entertainment BV, que opera e franquia locadoras de vídeo. Esta é uma história de expansão de franquia. Eu soube dessa empresa pela primeira vez em um relatório de pesquisa muito otimista emitido por uma corretora do Texas. As taxas estimadas de crescimento das receitas e ganhos me deixaram um pouco cético a princípio, mas os indicadores técnicos estavam melhorando e o conceito era inacreditável. A história teve boa credibilidade porque a empresa estava sendo lançada por Wayne Heisler, que já era um empresário de sucesso. Ele foi um dos fundadores e ex-presidente da Waste Management, outra empresa na qual eu era um investidor inicial depois que a empresa foi aberta no início dos anos 1970. A história da Blockbuster começou a me atrair ainda mais quando a empresa fez seu próximo anúncio trimestral de lucros. As taxas de crescimento foram impressionantes e me fizeram acreditar que a estimativa de ROA que eu havia desaprovado anteriormente não era apenas alcançável, mas talvez até conservadora. Eu instruí um de meus analistas a aumentar seus esforços de pesquisa. Heisler planejava continuar abrindo lojas de aluguel de vídeo próprias e franqueadas sob o nome Blockbuster. Aprendi que essas eram superlojas que estocavam milhares de fitas de vídeo. Achei que o conceito funcionaria porque as vendas de videocassetes ainda estavam crescendo substancialmente e a principal competição da Blockbuster veio de varejistas de vídeos populares que tinham uma seleção muito menor de fitas de vídeo. Continuamos a aumentar nossa posição nas ações nos próximos meses e ganhamos muito dinheiro, pois as ações mais que dobraram. Em todos esses exemplos, parece que você comprou o estoque e o estoque decolou. Você consegue pensar em um grande vencedor que foi para o sul depois de comprá-lo. No verão de 1984, um amigo corretor me ligou e disse: "Tenho um bom estoque para você." "Ok, o que é isso?" Eu perguntei. "Este não pode ser iogurte TCBY", ele respondeu. "Eu não sei", eu disse. "Eu realmente não gosto de iogurte." "Não", ele disse, "esse iogurte realmente tem um gosto bom. Deixe-me lhe enviar um prospecto." Ele enviou não apenas um prospecto, mas também uma amostra do produto. O prospecto parecia muito interessante, mostrando um crescimento de cerca de 70 a 80% nos ganhos, mas talvez ainda mais importante, achei que o produto tinha um ótimo sabor, assim como sorvete. Quando a empresa foi aberta, comprei uma grande quantidade de ações pelo preço inicial de US$ 7. Depois que o comprei, as ações caíram para US$ 4 EFA1/4. Nesse momento, recebi uma ligação de um de meus clientes, questionando a conveniência de manter nossa grande participação no estoque. O crescimento dos lucros da empresa foi tão espetacular que eu disse a ele que achava que as ações ainda eram uma compra. "Você comprou mais?" "Na verdade, sim, mas esperei até que as ações comecem a subir." "Você tinha alguma ideia de por que as ações estavam caindo?" "Eu não conseguia descobrir."
Meu melhor palpite foi que o mercado era tão negativo para as ações de pequena capitalização que a TCBY provavelmente estava apenas sendo prejudicada pelo resto do grupo. O que finalmente aconteceu com as ações? Eventualmente, chegou ao US$200. Qual foi o catalisador que o transformou? O ambiente mudou. O mercado começou a apreciar ações de crescimento. Foi parcialmente a empresa e parcialmente o meio ambiente. Há um ditado: você não pode fazer uma colheita no inverno. Essa era a situação inicialmente. Era inverno para as empresas de pequeno porte e alto crescimento. O mercado simplesmente não estava interessado. Uma vez que essa atitude geral mudou, o mercado se concentrou nos excelentes resultados da empresa e as ações decolaram. Houve alguma situação em que você comprou uma ação muito fortemente por causa do bom crescimento dos lucros e os preços caíram e nunca foram cobertos novamente? Claro, isso acontece muito. Provavelmente temos mais perdedores do que vencedores, mas reduzimos nossas perdas. Como você decide onde reduzir suas perdas? Pode ser uma mudança nos fundamentos, como uma reviravolta decepcionante, ou pode ser devido à ação do preço. A ação de preço negativo não o tirou de uma ação como a TCBY. Onde você desenha a linha? Não é puramente determinístico, há um elemento de arte envolvido. Por fim, você precisa equilibrar sua fé subjacente na empresa com a ação do preço. Foi então uma questão de sua confiança nos fundamentos para a TCBY ser tão forte que substituiu todo o resto. Exatamente. Era uma questão de minha convicção sobre as ações. O que você procura em termos de ação de preço? Eu olho para a imagem total. É mais a impressão visual do que se o estoque quebra um ponto específico. Entendo que isso significa que você usa gráficos. Absolutamente. A análise técnica é vital para o sucesso. Há quanto tempo você usa gráficos? Cerca de 25 anos. Isso provavelmente diz tanto quanto qualquer coisa sobre o quão útil e confiável eu os encontrei. Eles oferecem a você uma visão muito não racional de uma ação em um mercado emocional. Você sempre verifica o gráfico antes de comprar uma ação. Absolutamente. Não comprarei ações quando estiver caindo, mesmo que eu goste dos fundamentos mentais. Eu tenho que ver alguma estabilidade na ação do preço antes de comprar as ações. Por outro lado, também posso usar o gráfico de ações para acionar a venda de uma participação atual. Novamente, os gráficos são uma maneira muito sem emoção de visualizar o comportamento e o potencial de uma ação. E tem justo dizer que você determina suas ideias de negociação com base na análise fundamental, mas que você cronometra sua entrada na negociação usando análise técnica. De um modo geral, isso provavelmente é verdade. No entanto, muitas vezes o gatilho para a compra de ações é uma notícia fundamental. Por exemplo, recentemente comprei uma ação chamada Deterem Corporation após o lançamento de um relatório de resultados muito positivo. A empresa, que fabrica produtos de memória para computadores pessoais e estações de trabalho, reportou ganhos trimestrais de US$0,32 ao US$0,75 e receita de US$7 milhões ao US$11 milhões. As ações, que fecharam ao US$26,38 no dia anterior, subiram US$4 no noticiário. Compramos 25 mil ações a um custo médio de US$30 um quarto. Você limita a ordem nesse tipo de situação. Ah não. Nós nunca teríamos sido preenchidos. Eu me senti muito confortável em comprar as ações, mesmo após a grande mudança de preço naquele dia, porque os números eram muito fortes e o mercado estava se movendo para ações de tecnologia de qualquer maneira. Acabamos comprando quase 4% dessa empresa a um custo médio de US$31,5. O estoque agora é vendido por US$58. 58. E tem geralmente verdade que as ações que testemunham uma grande mudança de um dia tendem a continuar na mesma direção no curto prazo. Essa tem sido minha observação ao longo dos anos. Se houver uma grande mudança em notícias significativas, favoráveis ou desfavoráveis, as ações geralmente continuarão a se mover nessa direção. Então você basicamente tem que morder a bala e comprar as ações. Sim, mas é difícil de fazer. Você sempre foi capaz de fazer isso. Levou tempo para ficar bom nisso. Uma ação precisa ser mais forte que o mercado geral para que você a compre. De um modo geral, sim. Gosto de ver a força relativa das ações nos 10% principais do mercado, ou pelo menos nos 20% superiores. Você sugeriu anteriormente que frequentemente compra ações com altos índices de P/L. Isso implica que você acredita que as relações P/I são irrelevantes. A relação P/I pode mostrar significância estatística para grupos de ações amplos, mas para o tipo de ações que compramos, geralmente não é uma variável-chave. Ações com potencial de longo prazo e alto crescimento geralmente são vendidas em múltiplos mais altos, principalmente se forem empresas mais novas. O índice P/I realmente mede as emoções dos investidores, que oscilam muito do medo para a ganância, e são significativas apenas em extremos. Você acha que há uma vantagem em comprar ações que não são muito cobertas pelas ruas? Absolutamente. Há uma ineficiência definitiva do mercado lá. Normalmente, quanto mais a rua cobre um estoque, menos oportunidades existem. Quais são os principais equívocos que as pessoas têm sobre o mercado de ações? Eles tendem a confundir volatilidade a curto prazo com risco a longo prazo. Quanto maior o período, menor o risco de manter ações. As pessoas se concentram demais no curto prazo, mudanças de preço semana a semana e mês a mês, e não prestam atenção suficiente ao potencial a longo prazo. Eles veem todo o movimento como negativo, enquanto eu vejo o movimento como um elemento construtivo. Para muitos investidores, a falta de exposição suficiente a ativos mais voláteis e de alto retorno é o maior risco.
Na minha opinião, veículos de investimento que fornecem uma menor volatilidade a longo prazo geralmente representam o maior risco a longo prazo. Sem um movimento significativo de preços, você não pode obter ganhos superiores. Um paradigma de mercado ao qual exceção é: compre na baixa e venda na alta. Acredito que muito mais dinheiro é ganho comprando alto e vendendo a preços ainda mais altos. Isso significa comprar ações que já tiveram boas ações e têm uma força relativa alta, ou seja, ações demandadas por outros investidores. Eu preferiria investir em uma ação que está aumentando de preço e correr o risco de que ela comece a declinar do que investir em uma ação que já está em declínio e tentar adivinhar quando ela mudará. Finalmente, outra grande armadilha em que as pessoas caem é tentar cronometrar o mercado. Desde janeiro de 1980, o mercado obteve um retorno médio anual calculado de 17%. Se você estivesse fora do mercado nos 40 melhores dias, que representam apenas 2% dos dias de negociação, o retorno cairia para menos de 4%. A moral é que a penalidade por estar fora do mercado nos dias errados é severa, e a natureza humana é o que é, são exatamente os dias em que a maioria das pessoas provavelmente estará fora do mercado. Quais são as características das pessoas que são bem-sucedidas neste negócio? Eles são de mente aberta e flexíveis. Eles também tomam riscos, porque acreditam no que estão fazendo. Entendo que você tem várias pessoas na sua empresa negociando seus próprios fundos pequenos. Você treinou essas pessoas? Sim, nenhum deles tinha experiência anterior no negócio antes de começar conosco. Há 3 pessoas envolvidas e todas estão indo muito bem. Eu acho que isso significa que você acredita que negociações bem-sucedidas podem ser ensinadas. Pode ser ensinado desde que a pessoa tenha uma mente aberta. Eu gosto de dizer que a mente é como um paraquedas, só é bom quando está aberta. Obviamente, cada pessoa ainda deve desenvolver uma filosofia individual e adaptar os